Pronto, então, boa tarde a todos. Nós começamos mais essa atividade do nosso primeiro webinário, Prof. Letras da Unesp, com os egressos Andréa Sully, Matheus Kuroda, falei certo agora? Falei? Então tá, eu tinha errado, né? Que foram orientandos da professora Karen e da professora Kelly, que são docentes do nosso programa, e eu agradeço aos quatro, né, pela disponibilidade, pela colaboração, pelo engajamento, pelo ativismo todo no nosso programa, e não só no nosso programa, mas na educação básica, na universidade, como atividade que é, de certa forma, o nosso propósito de discussão aqui e aquilo que a gente faz como opção de vida, né? Então, eu agradeço muito a todos vocês. Eu vou deixar as duas professoras, como tem sido o hábito, mediarem, então elas vão apresentar, né, a Andréia e o Matheus, e vão organizar essa tarde com a gente. Eu vou estar aqui acompanhando, vou colocar umas informações mais técnicasinhas aqui no chat, para não ficar perdendo tempo de fala dos meninos, né, dos nossos queridos ex-alunos. Eu sempre acho que é menino, né, não é mais menino, mas é um jeito carinhoso de falar, tá? Para que a gente, na verdade, use esse tempo para refletir, para conversar e debater sobre as pesquisas que nós temos desenvolvido. Mais uma vez eu agradeço. Muito obrigada, Andréia, muito obrigada, Matheus, muito obrigada, Kelly, muito obrigada, Karen, e a todos que estão conosco. Bom, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Eu agradeço, Lu, o convite também, né, para integrar essa tarde aqui, participar, né, na mediação nessa tarde no nosso webinário. Eu tenho o privilégio, então, de apresentar, e junto com a Karen, né, mediarmos essa mesa, e o privilégio de apresentar também os nossos orientantes. Eu vou falar da Andréia, que vai falar primeiro, depois Karen apresenta o Matheus, tá? A Andréia é uma aluna muito... Só antes, Kelly, eu queria agradecer também, então, antes de você apresentar, agradecer a Luciane e dizer, assim, da importância do Prof. Letras e desses eventos, né, e agora o Prof. Letras já tem história, porque a gente pode trazer para falar os nossos egressos, né, os nossos ex-alunos. Então, isso é uma história que o Prof. Letras conta. Nas primeiras versões, nós tínhamos que chamar gente de fora. Agora a gente chama de gente de fora, mas a gente tem gente muito boa aqui dentro também, né, formada pelo Prof. Letras, então é um privilégio. Obrigada. Isso mesmo. E dizer também, né, da importância que o Prof. Letras teve, o impacto, né, que ele tem tido com os professores nas escolas, mas também na nossa ação, né, como formadores de professores, como isso se reverbera também na nossa preocupação com a formação inicial e continuada de professores, né, para a educação básica. Bom, então falo agora um pouquinho da Andréia, que vai ser a primeira a falar nesse momento. A Andréia é uma aluna muito querida, especial, ex-aluna nossa, que está agora pleiteando também vaga no processo seletivo para o doutorado no programa acadêmico. Estamos aguardando, né, Andréia e Matheus também, né, o resultado desse processo. E a Andréia me chama de Pro, né, então, assim como a gente chama vocês de meninos, a Andréia me chama de Pro, é tão gostoso ouvi-la, né, nos áudios me chamando de Pro, isso é muito gostoso. Bom, a Andréia, então, é mestre em letras, área Linguagens e Letramentos, pelo programa de mestrado profissional em letras, Prof. Letras, aqui do campus de Assis. Possui graduação em Letras e Pedagogia pela Universidade 9 de Julho, com especialização em neuroaprendizagem. Atua como docente na Rede Municipal de Cerqueira César, nos anos iniciais da educação básica. Em 2015, foi finalista do 26º concurso de contos Paulo Leminski. No mesmo ano, foi vencedora do 3º lugar dos prêmios Bradesco Longevidade, na categoria Histórias de Vida, cuja produção foi também selecionada para compor a coletânea Quase Canções, Histórias de Vida em Tom de Cotidiano, editada e publicada pelo Museu da Pessoa em 2017. Neste ano, recebeu o 2º prêmio Professor Transformador, Jornal Joca, do Estado de São Paulo. Além disso, a Andréia tem participado intensamente, desde que entrou no Prof. Letras, de vários eventos de âmbito nacional, né, apresentando os resultados de sua pesquisa e experiências em sala de aula.
Também, mais recentemente, apresentou o resultado do seu trabalho de mestrado ao edital de publicações da Unesp. Estamos aguardando, né, o resultado também para a publicação desse material em livro pela editora Unesp. E temos o prazer, então, de ouvi-la nesta tarde. Andréia, com você. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Olá, boa tarde para todos, para todas. É um prazer estar aqui, uma honra mesmo, me sinto muito honrada em poder compor nessa bela mesa, né? Essa mesa redonda com pessoas tão ilustres, a querida Pro, a Kelly, que eu chamo de Pro carinhosamente, a professora Karen também, o Matheus, e todos vocês aqui que nos ouvem. Agradeço a professora Luciane pelo convite, pela organização do evento, um evento, como a professora Karen disse, né, um evento muito rico para o Prof. Letras, para a história do nosso prof aqui, né, de Assis, e eu me sinto muito feliz em fazer parte dessa história também nesta tarde. E eu vou apresentar para vocês parte dos resultados da pesquisa que nós desenvolvemos, né, estando no Prof. Letras. Não dá para apresentar tudo, é muita coisa, né, o tempo é curto, mas eu acho que dá para trazer algumas reflexões, né, dos resultados e também da proposta de intervenção que nós fizemos com os alunos. Então, meu lugar de fala, né, aqui no Prof., como a professora Kelly falou, eu sou formada em letras e em pedagogia, então eu creio que essa abertura que o Prof. Letras tem também aos professores do ensino fundamental 1, dos anos iniciais, é muito valiosa. Eu vejo que, para a minha prática, o Prof. Letras fez toda a diferença, tanto para validar, né, conceitos e questões que eu já vinha trazendo, como também para ampliar essas reflexões, especialmente na disciplina de alfabetização e letramento, com a professora Kelly, e outras também, né, e isso tudo foi agregando aos conhecimentos e à prática docente também. Então, o que vocês vão ver aqui é o fruto, né, dessa praxis, que é essa combinação da teoria e da prática, e que a gente foi desenvolvendo ao longo desses anos e continua em desenvolvimento, né, porque isso não tem fim. Então, professora, vamos colocar o slide? Então, o primeiro slide é só o título, né, desta fala. Acho que não está aparecendo ainda, mas já vai chegar. Que é a aprendizagem inicial da escrita e projetos de letramento, um caminho possível. Então, como eu falei, né, o lugar de fala aqui é a aprendizagem inicial da escrita, o período de alfabetização, os anos iniciais, que foi o contexto da minha pesquisa, né, como professora da Rede Municipal de Cerqueira César. E projetos de letramento, um caminho possível. Nós colocamos aí essa afirmação porque no início da nossa pesquisa, a professora Kelly e eu nos perguntávamos se de fato seria um caminho metodológico, teórico possível, porque a gente encontrava muito material sobre projetos de letramento com as séries finais, com o ensino médio, até com o superior. E com os anos iniciais, isso era ainda muito pouco, né? A gente não tinha muito material para isso. Então, era também uma das hipóteses da nossa pesquisa, se isso seria um caminho possível. Então, a gente traz hoje já como uma afirmação, né? Um caminho possível, e espero que aí no decorrer das reflexões, vocês consigam ir percebendo, né, o porquê dos projetos de letramento serem um caminho possível também para a aprendizagem inicial da escrita. Pode passar, Pro. Ai, gente, desculpa, mas é Pro, eu não consigo falar diferente. Então, né, como professora da rede, atuando há alguns anos com os anos iniciais, especialmente com a alfabetização, me inquietava. Quando eu cheguei no mestrado, no Prof., me inquietava essa busca por um processo de alfabetização que conseguisse articular, né, a alfabetização, os processos inerentes à alfabetização, a faceta linguística, como a Magda Soares chama, e também ao letramento, que inclui aí as facetas socioculturais de uso da língua escrita. Pro, pode apertar mais um, fazendo favor? Isso. Porque para a Magda, a alfabetização e letramento, eles são processos indissociáveis, simultâneos e interdependentes. Então, a aprendizagem inicial da língua, ela tem que abarcar os dois processos e tudo aquilo que advém, né, desse aprendizado. E eu me perguntava, então, como professora, como eu vou dar conta de tudo isso, né? Não sei se tem alguém aí no grupo que trabalha com as séries iniciais, com a alfabetização, e é uma pergunta que nós nos fazemos, né? Como dar conta de tantas demandas com crianças tão pequenas
e ainda mais, de uma maneira significativa, de uma maneira que tenha sentido para a criança, né? Então, tudo isso acompanhava a minha busca e entrando no Prof. Letras, especialmente com a disciplina de alfabetização e letramento, eu pude ampliar as reflexões e direcionar a pesquisa, então, para esse caminho, né? Pode passar, Pro? Então, o objetivo da nossa pesquisa foi repensar o ensino inicial da língua escrita a partir de práticas alfabetizadoras autênticas e significativas, que contribuíssem para um processo de alfabetização pautado na discursividade, no diálogo, na criticidade e na interação. Então, a gente percebe aí que o nosso objetivo era um objetivo bem grande, mas que nesse objetivo a gente consegue perceber qual é, né, o arcabouço teórico que está por trás dessa pesquisa. A teoria dos gêneros do discurso, de Bakhtin, os estudos do letramento, trazidos pela Magda Soares, pela Kleiman, por outros autores também, outros autores importantes. Então, tudo isso foi formando nessa base da nossa pesquisa. Pode passar, Pro. E aí, como fazer isso? Como dar conta desse objetivo? Então, nossa hipótese foi a construção de um projeto de letramento como proposta de intervenção com a turma. E aí a Kleiman vai dizer que o projeto de letramento, ele envolve um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na vida dos alunos, e cuja realização envolve a escrita, ou seja, né, a leitura de textos que de fato circulam na sociedade, e a produção desses textos que realmente serão lidos. Então, a autenticidade, né, desse trabalho. Um trabalho coletivo entre professores e alunos, cada um com a sua capacidade. Então, uma prática social em que a escrita é usada para atingir algum outro fim que vai além da mera aprendizagem da escrita. Então, os projetos de letramento fazem parte da pedagogia de projetos, mas tem algumas particularidades que os diferem de outros tipos de projeto, né? Então, eu vou trazer um pouquinho dessas particularidades dos projetos de letramento para a gente discutir aqui hoje. Pode passar, por favor. Então, alguns dos pressupostos dos projetos de letramento, aí, trazidos pela Kleiman, Oliveira e outros autores, Marx também, são, primeiro, que eles partem de um interesse real, como a gente viu aí na citação, né? Nos projetos de letramento, não há, assim, um projeto pré-determinado, como a gente costuma ver em alguns outros tipos de projeto. Normalmente, isso vai ser gestado a partir dos interesses, das vivências dos alunos, e não só o puro interesse, né? Então, vamos fazer o que os alunos querem, não. Mas o interesse fundamentado nas necessidades do grupo, nas vivências daquele grupo, né? E, além disso, pode passar, tem os gêneros que vão ser trabalhados nesse tipo de projeto, eles vão emergir. Então, também não são arrolados ou pré-determinados antes, embora haja intencionalidade, né, do professor na escolha desses gêneros, e a gente vai ver isso depois também, mas são gêneros que emergem como necessários ao desenvolvimento e ao andamento do próprio projeto. Né? Então, de repente, não começamos com um gênero, mas aquele andamento, passo a passo do projeto foi se modificando, a flexibilidade dele, né, muito grande, e outros gêneros acabam emergindo dessas discussões. E aí, a escrita, né, nesse caso, ela é usada para agir socialmente, como a gente viu também na citação. Então, os trabalhos, as produções dos alunos, eles vão ter um fim autêntico, né, na comunidade, seja na comunidade escolar ou não, né, para que o projeto tenha andamento. Pode passar, por favor. Então, eu vou retomar depois essas características, na medida em que eu for mostrando como o projeto foi sendo desenvolvido, aí a gente vai relembrando esses pressupostos, tá bom? Então, os projetos também tendem a romper fronteiras, seja com relação à organização curricular, seja com relação ao espaço e tempo escolar também, por conta dessa flexibilidade mesmo, que é uma característica do projeto, né? O professor, então, nessa perspectiva, ele atua como agente de letramento. Eu vejo que esse pressuposto é muito caro dentro dos projetos, porque ele valoriza o saber do professor, a própria profissionalização mesmo do professor, né? Vem à tona como alguém que tem autoria também para propor atividades, para selecionar atividades. Então, esse resgate da autoria docente, para nós, foi muito significativo no decorrer do projeto. E, por fim, também, o diálogo, a autonomia e o empoderamento são 3 palavras-chave
dentro dessa perspectiva e que perpassam, né, todo o caminho dos projetos, seja na relação professor-aluno, na relação aluno com aluno, na relação entre esse grupo com a comunidade também. Então, a gente vai vendo aí no decorrer da apresentação que eu vou retomar essas características, né, para exemplificar na proposta de intervenção da nossa pesquisa. Então, pode passar, por favor. Então, vamos contextualizar, né, essa pesquisa. Quem são os participantes e como que aconteceu tudo isso? Então, essa é a escola em que eu leciono, a MEF, professora Maria José França Nogueira, que fica na cidade de Cerqueira César, aqui no interior de São Paulo. Cerqueira César é uma cidade bem pequena, tem aproximadamente 19 mil habitantes, e essa turma, que é a turma do segundo ano D de 2019, era uma turma formada por 15 crianças, né, uma turma pequena, e que tinha uma particularidade muito importante. Nessa turma, havia crianças tanto da área urbana quanto da área rural da cidade. Dentro da cidade, nós temos 3 escolas que atendem ao ensino fundamental 1. E dessas 3, essa nossa escola é aquela que foi escolhida para atender ao público que mora no campo. Então, no período vespertino, nós temos as crianças que vêm todos os dias, né, por condução, para a escola. Então, saem do seu lugar, né, do campo, dos sítios, das fazendas, e vêm para a cidade, como eles chamam, né, eles vêm para a cidade, para poder ter aulas. Então, é um público que tem uma peculiaridade, que tem uma característica própria, que traz esse saber, essa vivência para dentro da sala de aula, né? Então, basta escutar. E acho que no projeto isso ficou muito claro, muito evidente, por isso que eu faço questão de ressaltar essa especificidade agora. Então, essa turminha que aconteceu o projeto. E, como eu disse, né, o projeto de letramento, ele vai partir de um interesse real. Então, como surgiu o nosso projeto de letramento? No início do ano, nós estávamos trabalhando com um material fornecido pela rede, que é o Ler e Escrever, do estado de São Paulo, que é usado na rede municipal, adotado pela rede, e uma das sequências didáticas desse material era o trabalho com contos de fadas, né, por considerar aí a idade das crianças, segundo ano, eles estão em processo de alfabetização, e eu esqueci de dizer também, né, com relação à alfabetização, essa turma era uma turma também muito mista, então havia crianças ainda que não escreviam nem o próprio nome, como também tinha crianças que já estavam lendo e escrevendo. Então, era uma turma que apresentava muitos desafios com relação à apropriação do sistema de escrita e alfabetização e letramento. Então, falando aí do material. Começamos, então, com esse material no início do ano, e tinha essa proposta de trabalhar com contos. Eu optei pelo conto Cinderela, e nesse trabalho com o conto, que era previsto pelo material, eu decidi ampliar a proposta do material e trouxe como intertexto essa obra, que é o Príncipe Cinderelo. É uma obra muito, muito rica para esse intertexto, e que faz um jogo aí, né, com essa história. Porque aí o príncipe é um homem, é o Cinderelo, e que ele acaba sofrendo aí algumas consequências por conta de uma fada um pouquinho desastrada, e acaba perdendo a calça no meio do baile, enfim. E aí, essa história rende boas risadas, né? Esse intertexto é muito importante para as crianças, eles acabam vendo outras perspectivas da mesma história. Nós havíamos lido e escutado diversas versões da Cinderela, mas o Príncipe Cinderelo trouxe um ânimo novo para a turma, né? Esse intertexto foi muito importante. E a partir, então, de uma discussão, que era uma sequência ali do projeto, né, da sequência didática, que precisava reescrever o conto original da Cinderela. Nessa discussão, nesse momento, as crianças trouxeram para mim algumas sugestões nesse diálogo que havia já se instaurado com a turma. Então, uma das crianças disse assim: por que nós não fazemos também uma Cinderela engraçada? Quer dizer, em vez de seguir o material e reescrever o conto tradicional, eles queriam escrever a Cinderela engraçada deles. Aí outra criança, nesse mesmo diálogo, disse: então a gente pode fazer um livro e dar de presente para o primeiro ano da sala. Então, estendendo aí a ideia de não só produzir um texto que ia ficar dentro da sala de aula ou dentro do grupo, mas colocar também para outras crianças. A partir daí, outra criança sugeriu, então, então o nosso livro pode também ir para a biblioteca, né, porque eles têm o hábito de visitar a biblioteca da escola. Então, esse projeto nasceu ali, naquele momento do diálogo e da ressignificação do material.
Então, pode passar, Pro. Esse foi o nosso projeto, que foi denominado Era Outra Vez, né? Porque acabou sendo a construção de 2 livros, a produção de 2 livros, um livro 2 em 1. Aconteceu que uma das crianças tinha trazido para aula um livrinho 2 em 1, aquele que você vira de um lado é uma história, do outro é a outra, né? E eles tiveram a ideia, então, de fazer a reescrita do conto original e, do outro lado, a nova versão, que era a Cinderela contemporânea, Cinderela engraçada, como eles chamavam. Então, assim, de um lado era uma vez Cinderela, e do outro era outra vez Cinderela. E, além disso, no decorrer do projeto, dos passos e dos rumos que o próprio projeto foi tomando, a gente acabou confeccionando ainda 4 jogos de linguagem para trabalhar com as necessidades de apropriação do sistema de escrita da turma, e ainda um livro, que esse Era Outra Vez, que está aqui no lado, que foi destinado aos educadores, compondo um kit, com a ajuda da Secretaria Municipal de Educação, que foi entregue nas escolas do município, e também na Biblioteca Municipal e na APAI, além do primeiro ano, que era o desejo das crianças, e a biblioteca da escola, né? No evento de lançamento, eles fizeram essa entrega, e nós saímos na comunidade também, entregando esses kits e explicando o nosso projeto, né? E as crianças foram muito protagonistas de tudo isso. Pode passar, Pro. Eu trouxe... então, que eu esqueci de dizer. Rompem fronteiras. Por quê? Porque daí a gente vê que não ficou só naquela organização curricular prevista. É claro que o livro, né, do Ler e Escrever, traz também uma proposta de reescrita do conto, de reconto, mas lá para o final do ano. Então, houve uma antecipação disso, mas de uma maneira significativa para os alunos, né? Pode passar, Pro, obrigada. Aí eu trouxe aqui a capa dos livrinhos, que é o livro 2 em 1, né? Era uma vez Cinderela, Era Outra Vez Cinderela. As ilustrações foram produzidas com a ajuda da professora de artes, nas aulas de arte, e as crianças também fizeram um trabalho de leitura para as ilustrações. Então, a partir das planificações coletivas, escrita, revisão coletiva, né, muito trabalho de produção desses textos. Depois de pronto, eu digitei em cada folha uns trechos, como ia ficar no livro, e entregamos as duplas. E em duplas, a tarefa das crianças era ler o que estava escrito para poder ilustrar de acordo com aquele texto que estava ali. Então, também trabalhamos a leitura de maneira prazerosa, significativa, né? E as crianças foram, aos pouquinhos, avançando aí no seu processo de alfabetização e letramento. Eu trouxe também no próximo slide, agora, um trechinho do Era Outra Vez, para vocês verem como aquela cultura, aquela vivência das crianças, principalmente as crianças moradoras da zona rural, trouxeram para a construção do projeto. Então, a Cinderela, como eu disse, é uma Cinderela contemporânea, do Era Outra Vez, é uma Cinderela cerqueirense e que mora num sítio. Então, tudo isso foi sendo trazido pelas crianças na produção coletiva. Então, Cinderela sofria muito com sua madrasta, porque falava para a moça fazer muitos serviços. Alimentar os cavalos, dar comida aos porcos, limpar a casa, o terreno, aguar as plantas, tirar o leite das vacas, e tudo isso sozinha. Um dia, quando Cinderela estava mexendo escondido no seu celular, recebeu uma mensagem da FAIC, um lugar onde acontecem rodeios em Cerqueira César. Então, olha como as crianças trouxeram a cultura, a vivência, esse modo de ver, né, o mundo para dentro do nosso projeto. A FAIC é um lugar tradicional, um recinto de festas aqui da cidade, que aconteciam rodeios, agora já não acontecem mais há alguns anos, mas que está, né, no imaginário popular, tanto que elas trouxeram. E elas também participam muito de rodeios, né, nos sítios, nas fazendas, e essa nossa Cinderela, então, ela vai ao rodeio, ela sobe no touro com o rapaz e perde a bota. E aí depois, né, a história se desenrola como no conto tradicional, mas com um desfecho aí, com uma Cinderela contemporânea, né? Pode passar, por favor. Aí, como eu disse, né, além da produção dos livros, durante o projeto, nós trabalhamos também alguns jogos para reflexão metafonológica. Então, a fim de atender essa demanda que havia de crianças que ainda não haviam se apropriado do sistema de escrita alfabética, crianças ainda que eram pré-silábicas, né, de acordo com o proposto pela Ferreira e Teberoski, nós decidimos, então, trabalhar com jogos de linguagem, mas jogos que nasceram também a partir do projeto. Então, como foi esse trabalho, né? Confeccionando uma lista de elementos da história, a partir desse levantamento vocabular, dessa lista, nós decidimos, então, criar o primeiro jogo, que foi esse duelo de palavras,
Esse jogo consiste em cartas com imagens, com figuras, e todas essas figuras fazem parte, né, das histórias, do universo vocabular dessas histórias, e onde as crianças têm que ir batalhando uma com a outra, tirando uma carta cada uma, descobrir quem tem mais sílabas. Então, por exemplo, se uma criança pega a imagem do chapéu e a outra criança da abóbora, né, vai ganhar quem tem mais sílabas. Então, quem tem a abóbora fica com as duas cartas. Esse jogo é uma releitura, na verdade, né, de um jogo que já existe, que é o Batalha de Palavras, que é um jogo que é disponibilizado para as escolas municipais, que foi elaborado pela equipe da UFPE, né? Então, essa foi um primeiro jogo que nós fizemos uma releitura, trazendo o vocabulário da própria história. Então, a partir desse jogo, nós vimos a necessidade de trabalhar ainda a consciência silábica, né, essa reflexão metafonológica, mas com apoio escrito. Então, um outro jogo que foi desenvolvido foi o Palavras em Pedaços, que é esse que está aparecendo aí embaixo. Ele também tem apoio de imagens, mas aí ele tem fichinhas coloridas, que no kit foi assim, mas na sala de aula usávamos tampinhas, né? Tampinhas de garrafa mesmo, para colocar na mesa e manipular. Então, a cada imagem, as crianças tinham que marcar com uma tampinha quantas sílabas tinham. Então, por exemplo, fada, né? As crianças marcavam 2 tampinhas. E, em seguida, eles tinham que trocar essa tampinha pela sílaba correspondente, que estava ali na mesa, espalhada, que são as sílabas que acompanham aí o encarte do jogo. Então, era assim, uma luta, né, para descobrir qual seria a sílaba que iria no lugar da tampinha. E o que foi bem interessante foi que uma criança ia ajudando a outra, né, no decorrer do jogo. Eu tinha uma preocupação, inclusive nesse jogo, eu havia criado fichas de correção, né, a minha ideia inicialmente era essa, para que as crianças mesmas olhassem e verificassem se estava certo ou não. E acompanhando, observando as crianças jogarem, eu vi que aquela ficha não tinha nenhuma necessidade, porque a interação é que era importante naquele jogo. Uma criança ia apontando para outra, mas será que você colocou certo? Olha lá, percebe o vezes e o vá, o que é diferente ali? Então, elas mesmas iam fazendo essa tarefa toda de verificação e aprendendo umas com as outras. Eu abandonei a ficha de verificação das primeiras versões dos jogos e fomos aprimorando aí no trabalho coletivo, né? O próximo jogo, então, também a fim de atender uma demanda que era a consciência fonêmica, grafofonêmica, né, das crianças, que havia crianças já silábicas, mas que ainda tinham muita dificuldade para entender e compreender a relação da escrita mesmo. Então, nós criamos esse jogo, que é o Muda Palavra. É um jogo de trilha, o preferido das crianças, eles amam esse jogo, e que eles têm que, jogando o dado, andar com, né, a pecinha, e quando para numa das casinhas que tem imagem, eles têm que primeiro formar a primeira imagem. Aqui no caso, por exemplo, a primeira é o pé, né? E eles têm que pegar as letras, daí já não são sílabas, são letras individuais, né? E formar pé. E depois, trocando apenas uma das letras, eles têm que formar o próximo desenho. Aqui no caso é pá. Então, é uma reflexão metafonológica que leva a criança a perceber, né? Qual é a diferença entre o pé e o pá, apenas um fonema. Então, essa reflexão era muito importante para esse grupo, né? E o último jogo que nós criamos foi o Caça-Palavra. Esse jogo também foi criado aí na intenção de resolver uma das questões, de ajudar, né, de contribuir para resolver uma das questões, que eram as dificuldades mesmo de escrita de algumas crianças. Então, por exemplo, esse jogo eu fiz um levantamento das principais dificuldades que eles haviam, né, trazido na produção deles, e, por exemplo, palavras como vassoura, que tem 2 S's, né, outras ali, a gente vai ver que está bem misturado, tem palavras com sílabas canônicas e sílabas não canônicas, para que essas dificuldades também fossem sendo trabalhadas no decorrer do projeto. E todos os jogos, eles trazem, né, essas imagens que são dos livros, todos tirados do contexto mesmo do trabalho da Cinderela. Pode passar, Pro. Então, aí a gente vê o professor, então, agindo, né, como agente de letramento, de acordo com as necessidades da turma, trazendo ferramentas, adaptando outras, elaborando outras, de acordo com a necessidade do grupo. Pode passar, Pro. Obrigada. Aqui eu trouxe alguns exemplos também de produções escritas e coletivas que foram necessárias, né, como a gente falou lá no começo, os gêneros que emergem, né?
Então, durante o projeto, embora o gênero principal foi o livro, né, trabalhado, outros gêneros também foram emergindo necessários aos passos do projeto. Então, numa discussão sobre a palavra pé, nós trouxemos a música do grupo Palavra Cantada, Pé com Pé, e eles discutiram ditados populares. Então, quem conhecia, quais eram os ditados que conheciam, e poucos conheciam os ditados. Então, nós fizemos uma pesquisa com a família. Então, surgiu a necessidade de fazer um bilhete aos pais solicitando auxílio para pesquisa. Então, o primeiro gênero aqui que vocês veem é o bilhete, né? Uma construção também coletiva. Vocês vão ver que tem muita produção coletiva, isso tem um motivo também. Eram crianças que tinham muita dificuldade na própria escrita, né? Então, no início do projeto, nós fizemos muita produção coletiva, para que eles fossem se apropriando também dos procedimentos escritores. Aqui também é um requerimento, né? Podemos chamar assim um requerimento, para a diretora, para que eles fossem à biblioteca levar os kits que haviam sido produzidos, de livros e jogos. E aí a gente percebe, né, eles trazem a vivência, né, a afetividade que eles têm com a escola, que pedimos, por favor, com muito carinho, a sua permissão. E eu lembro que nessa ocasião eu discuti com eles, né, por se tratar de um documento formal para a diretora, se caberia esse termo, né, com muito carinho. E as crianças, nossa, foi uma briga, porque eles não queriam de maneira alguma que eu tirasse esse termo, porque eles disseram assim, ela é a nossa mãe na escola, então é com muito carinho. Então, a gente percebe essa relação afetiva mesmo que as crianças trouxeram para o projeto com a diretora, e decidimos deixar, né? E todas as nossas decisões iam sendo tomadas assim, coletivamente, discutindo, os próprios nomes dos jogos foram por votação, as crianças deram sugestões, nós fizemos eleições, então tem muito passo desse projeto, não dá tempo de eu mostrar tudo, estou só destacando alguns aqui. E esse último aqui que vocês veem embaixo é um convite que as crianças fizeram para a turma do primeiro ano, no evento de lançamento dos livros e jogos, né? Então, eles trouxeram aí desenhos, imagens que estão no livro, e produziram também o convite para esse evento de lançamento. Pode passar, Pro. Como eu disse, os gêneros emergem, né? Pode passar. Então, a escrita usada para agir socialmente. Então, de fato, eram textos que circularam socialmente, não eram textos, assim, de contextos forjados, né, de leitura e escrita, mas textos para uso autêntico. Pode passar, Pro. Então, uma outra preocupação que nós tínhamos, além dessas produções escritas, né, todo esse apoio que foi sendo dado às crianças para que desenvolvessem a sua leitura escrita, me preocupava também uma outra questão que era a escrita expressiva. Então, no começo do ano, eu percebia que as crianças tinham muita dificuldade em se expressar por meio da escrita. Então, qualquer atividade que fosse espontânea, que eles tivessem que colocar ali no papel o que eles pensavam, o que eles achavam, por não terem essa habilidade ainda, eles tinham muita dificuldade e se recusavam a tentar escrever. Então, para trabalhar um pouquinho também dessa escrita expressiva, como diz a Smoke aí, né, eu trouxe um trecho, para que a criança possa ocupar os espaços de leitora e escritora na escola, primeiro ou concomitantemente, ela precisa ocupar o espaço como protagonista, interlocutora, como alguém que fala e assume seu dizer. Então, ela precisa de autoria, né? Constituir-se produtora e leitora de leitura e escrita capaz de elaborar textos que sejam fruto de sua expressividade. Então, nós nos preocupávamos com essa questão também. Então, a fim de trabalhar também esse aspecto, nós usamos os diários de sala. Então, pode dar mais um clique, por favor, Pro. Esses são o diário da nossa sala, o diário da turma, que foi uma construção desde o início do ano, faz parte, né, da pedagogia Freinet, e que é muito importante para a valorização da escrita das crianças. Eu acho que foi um instrumento muito importante também para a autoria deles, para essa escrita expressiva. Então, aqui a gente tem uma imagem depois que nós fomos à entrega dos kits, as crianças em sala foram registrando no diário as impressões que elas tinham desse evento, de como foi fazer o projeto, enfim, a cada passo elas iam escrevendo e anotando nesse diário. E essa é uma das imagens de uma aluna dizendo o quanto havia sido importante para ela levar esses jogos para a comunidade, sair da escola, né, e colocar esse projeto que, para eles, foi muito significativo, também em outros espaços de aprendizagem. Pode passar, Pro.
Aí eu trago agora um recorte dos resultados, né, dessa pesquisa. Como o projeto de letramento, então, contribuiu para a aprendizagem da leitura e escrita? Então, de que maneira nós aferimos, né, que o projeto foi importante, ou quais as contribuições que o projeto trouxe? Na dissertação, eu dividi os resultados em algumas narrativas, né? Eu até esqueci de dizer, né? Nossa pesquisa foi uma pesquisa narrativa, de base qualitativa, e nós colocamos assim na dissertação, né? Um dos resultados. Narrativas do aprender. Ler e escrever, para quê? Então, no início do ano, fazendo algumas entrevistas com as crianças e com suas famílias, nós percebemos que a maioria deles pensava na alfabetização, na aprendizagem da leitura e escrita, para fins utilitários, ou para preencher documentos, ou para a própria escolarização, né, para ler um texto escolar, para responder uma pergunta na escola, ou respostas retóricas, aprender a ler e escrever para aprender a ler e escrever, né, muitas crianças respondiam assim. E nós víamos a necessidade, então, de ampliar esses sentidos da leitura e da escrita nas crianças. Então, eu trouxe alguns recortes desses resultados. Pode passar, por favor. Esse é um trecho do meu diário. Então, um dos instrumentos da pesquisa narrativa é o diário reflexivo da professora pesquisadora. Então, esse papel, né, que nós assumimos no Prof. Letras como professores e pesquisadores, também é um papel muito relevante, que rende aí muitas conversas, né, também, que não é fácil, porque você está, ao mesmo tempo, fazendo a sua atividade, registrando a prática, é muito desafiador. Então, eu encontrei no diário reflexivo um instrumento muito poderoso para esse registro, porque nele eu podia, depois da aula, sentar e repensar o que havia acontecido de uma maneira reflexiva, já com as minhas impressões, né? Então, foi um dos instrumentos utilizados, tem outros também, mas eu acho que esse foi muito significativo para a pesquisa. Então, esse é um trecho que eu coloquei bem no início do ano, em 28 de fevereiro, e eu dizia assim, eles, né, os alunos, não usam a escrita para se expressar. Eles não conseguem, ao menos, tentar se expressar usando a escrita do jeito que sabem, de acordo com as suas hipóteses. Eles se fecham quando tentam escrever alguma coisa que seja expressão do próprio pensamento. Então, como eu disse, era uma das minhas preocupações, né? Não que apenas eles soubessem ler e escrever, mas que eles tivessem um relacionamento mesmo com a escrita, que a leitura e a escrita pudessem fazer parte do dia a dia deles, para a sua própria expressão, para a sua cultura, né? Uma aculturação mesmo pela escrita. Então, esse era um desafio também que eu encontrei pela frente aí. E como trabalhar isso, né? De que maneira? Então, eu acho que o projeto, ele, né, todas essas nuances, né, que ele proporcionou, tanto dos gêneros, da leitura, do livro, né? E isso foi agregando às crianças essa autoria mesmo, eles se sentirem autores, independente da hipótese de escrita que eles estavam naquele momento, eles eram capazes de escrever, sim, né, de acordo com as suas hipóteses, com ajustes ou não, mas que eles eram capazes de escrever. Então, eu trouxe alguns recortes, vamos lá, pode passar, por favor. O primeiro que nós vemos é com relação ao procedimento escritor e autoria, como eu disse. Então, esse primeiro texto aqui de cima é uma produção da aluna G, em março de 2019. Então, os nomes estão abreviados, né? Essa aluna, essa produção, aliás, ela foi pedida pela direção como uma sondagem diagnóstica. Então, não fui eu que preparei essa atividade. E a gente tinha lido o conto, então, que foi solicitado, que era Princesa e a Ervilha, e as crianças tinham que reescrever o final do conto. Aqui é difícil até de conseguir, né, ler, decifrar o que essa aluninha havia escrito em março. Dá para entender algumas palavras, ela foi dormir na rainha, e a gente não entende o resto da frase, aqui parece ser ervilha, de baixo, enfim, muito difícil de compreender, né? E à medida em que essa aluna foi participando do projeto, ela foi incorporando o procedimento escritor e autoria, tanto que, no final de julho, depois do recesso, assim que voltamos do recesso, essa aluna trouxe espontaneamente para a turma um livrinho que ela fez nas férias, sozinha, e de presente para um dos nossos alunos. Então, ela disse assim no livrinho, ela encadernou, grampeou o livrinho, né, fez desenho, então eu trouxe um trecho. Era uma vez um menino que se chamava, que tem o nome do aluninho, né, que eu tirei.
Ele é um menino muito especial, estudioso e lindo, um pouquinho bagunceiro, hahaha. Então, a gente percebe como ela, nesse curto espaço, né, de meses, incorporou o procedimento escritor, além de ampliar também o seu conhecimento do sistema de escrita alfabética, né, e do procedimento escritor mesmo, do que é ser um autor de um texto, né? Pode passar, por favor. Esse outro exemplo aqui é sobre a escrita como instrumento cultural e de participação social, que era uma das preocupações que nós tínhamos também, desse relacionamento com a escrita, né? Esse aluno, ele me mandava mensagens, né, constantemente pelo WhatsApp, eu sempre tive grupos com a turma, e ele normalmente mandava por áudio, né? Porque ainda não tinha se apropriado da escrita, não se sentia à vontade para escrever. E nessa ocasião aqui, que foi em novembro, ele me mandou essa mensagem: oi, bom dia, eu vi no jornal agora mesmo uma notícia muito importante, pegou muito fogo no Pantanal, coitados dos bichinhos que moram lá. Então, ele ficou sensibilizado com a notícia, né, que infelizmente esse ano a gente vê se repetindo, né, muito triste, e esse aluno decidiu compartilhar comigo. A gente estava trabalhando com o tema do Pantanal nessa ocasião, e ele decidiu compartilhar dessa vez por escrita. Então, eu percebi que ele já tinha, né, mais uma opção dentre o rol de opções dele, de se comunicar, de interagir. A escrita agora fazia parte também das suas opções. Claro que, assim como nós, né, nós podemos mandar áudio, podemos escrever, depende aí da demanda, da situação. Mas, para esse aluno, a escrita representou mais uma opção, né, para a comunicação, para um instrumento de participação social que antes ele não tinha. Pode passar, por favor. E aí também a escrita expressiva, né? Como eu disse, era uma grande preocupação das crianças conseguirem se expressar por meio da escrita. E esse aluno, ele trouxe uma situação bem interessante. No diário dele, que esse aqui é um trechinho do diário, depois que nós fomos levar o kit com livros e jogos, né, na comunidade, eu pedi que eles registrassem as impressões dele. E esse aluno escreveu assim: eu não gostei porque um menino fez uma pergunta boba. Então, nós percebemos que a criança ainda tem algumas dificuldades, né, nesse momento, de leitura e escrita. É uma criança que ingressou o ano com bastante dificuldade já, e que no decorrer do ano foi melhorando a sua escrita, embora ainda não havia, né, conseguido deixá-la, assim, plena, né? Mas que, a despeito disso, ele conseguiu colocar no papel a sua opinião. Não era aquilo que a professora talvez quisesse ouvir, né? Ai, foi lindo o passeio, nós gostamos. Não, ele colocou aquilo que ele achou mesmo, né? Eu não gostei, porque um menino fez uma pergunta boba. Então, para ele, aquela parte do passeio não foi interessante, trouxe ali a sua expressão. E esse exemplo aqui de baixo é um bilhete que uma das alunas, no final do ano, me entregou, um bilhete espontâneo, e ela disse assim: professora Andréia, você é muito legal e elegante, e eu te amo, você. Professora Andréia, fui eu, N, né, o nominho dela tá aqui, que escreveu. Então, para mim, é muito significativo esse bilhete também. Essa também é uma criança que tinha muita dificuldade em leitura e escrita, e que no final do ano aqui já estava usando a letra cursiva, né, embora que ela mude um pouquinho, né, troque, mas que já estava usando a letra cursiva, e que escreveu praticamente sem desvios ortográficos, né. E, para mim, é muito importante porque ela afirma aqui no final: fui eu, N, que escreveu. Para Pro não pensar, né? Será que foi você mesmo? Fui eu, N, que escreveu. Ela afirma, recupera essa autoria dela e incorpora também essa escrita expressiva, usada para um bilhete ou para outras situações em que ela se deparar, com certeza, né? Pode passar, Pro. Então, aqui eu trouxe um trecho da dissertação que eu acho que finaliza, né, toda essa reflexão, esse recorte dos resultados que eu trouxe, que é o seguinte: outorgar à criança a escrita como possibilidade de interação expressiva e emancipatória pode representar também a descoberta da autoria. Ela não precisa mais ser apenas receptora de textos escritos ou lidos por outros. A partir do momento em que se percebe autora, delineia-se um empoderamento discursivo pela apropriação da língua escrita, que transforma seu status. Então, acho que esse foi um dos grandes ganhos, né, do projeto. A gente percebe, então, que sim, né, no decorrer da pesquisa, fomos percebendo, professora Kelly e eu, que os projetos de letramento também são um caminho possível para a aprendizagem inicial da língua,
né, que as crianças podem ser protagonistas, que as crianças têm muito que contribuir, o que dizer, e que nós podemos, sim, como agentes de letramento, agenciar esses saberes, construir com eles todo esse percurso. E eu queria terminar, então, a minha fala. Pode passar, por favor. Sim, né? Esqueço sempre dos bilhetes. O diálogo, autonomia e empoderamento, né? Como vocês viram, são palavras aí que perpassaram todo o projeto. Então, eu queria terminar com uma citação do Paulo Freire, que é a seguinte: ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Então, eu quero agradecer, terminar minha fala agradecendo ao Prof. Letras por me ajudar a aprender o meu caminho, a fazer, né, esse caminho caminhando e retocando o meu sonho de uma escola pública de qualidade. Obrigada por me escutarem. Gratidão. O último slide são as referências. Obrigada, Andréia. Parabéns pela sua linda apresentação aqui. Eu passo a palavra a Karen e depois a gente vê as perguntas, né, e os comentários aqui ao lado para a finalização da mesa, tá bom? Muito obrigada, Andréia, parabéns. Obrigada, eu que agradeço pela escuta. Bom, uma boa tarde a todos. Então, as perguntas serão feitas todas ao final, tá? A gente volta ali no chat e vai fazendo as perguntas. A Andréia, parabéns pelo seu trabalho, Andréia. Isso me fez lembrar o trabalho da professora Egle Frank. As crianças eram difíceis lá na década de 80, né? Quando, ao final do projeto, uma mãe disse para ela: a senhora desengasgou a minha filha. Minha filha era engasgada, e a senhora desengasgou a minha filha na boca e nas mãos. Né? E eu acho que foi isso que você fez, André, você desengasgou essas crianças, não só na boca, mas nas mãos também, parabéns. Obrigada. Tá? E agora a gente passa, então, a apresentação do Matheus. Eu vou apresentar um pouquinho brevemente quem é o Matheus, para aqueles que não conhecem, tá? Então, o Matheus possui graduação em Letras Português e Inglês pela Universidade do Sagrado Coração em 2013, e mestrado em Letras pelo Mestrado Profissional em Letras da Unesp em 2020. Atualmente, ele é professor de língua portuguesa no Colégio Batista Brasileiro, pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagem, professor de língua portuguesa pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, professor de língua portuguesa do Colégio Criativo e professor de língua portuguesa do Colégio Dinâmico Vestibulares, ou seja, ele dá várias aulas por semana. Tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa. Ele cursou especialização na Universidade do Sagrado Coração em 2014, desenvolvendo uma pesquisa sobre variação linguística nos quadrinhos do Chico Bento. E ingressou em 2018, como eu já disse, no Prof. Letras, o Programa de Mestrado Profissional em Letras, na Unesp de Assis, onde desenvolveu uma pesquisa sobre o trabalho docente com a gramática no Ensino Fundamental 2. Em 2018, também foi aprovado em um processo seletivo com mais de 9 mil professores para integrar o time de autores de língua portuguesa da revista Nova Escola, contexto em que atuou como professor-autor, produzindo sequências didáticas para o ensino de língua portuguesa. Então, esse é o Matheus, eu tive o prazer de ser orientadora dele no Prof. Letras, um aluno muito dedicado, muito compromissado, um professor, né, com muitas aulas, muitos compromissos, tanto na rede particular quanto na rede pública, e ele sempre tinha essa inquietação a respeito da questão da gramática na sala de aula, e foi isso que o motivou, então, a desenvolver a sua pesquisa. Então, Matheus, eu passo a palavra a você e vou projetar aqui os seus slides, né, e aí você pode começar já a falar. Muito obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Obrigado. Agradeço a Andréia, a professora Kelly, a minha orientadora, a professora Karen e a Lu pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui para falar desse assunto que eu pesquisei durante esses 2 anos. E eu queria falar em várias realidades, né? Escola pública, escola privada e uma escola que tem uma demanda mais de vestibular, cursinho, outras mais para educação fundamental, ensino fundamental. Mas o que eu percebo, né, essa questão da gramática é muito latente, principalmente nessa diferença entre pública e privada, né? Na privada tem uma ênfase muito grande, eu vejo.
né? E é aquela coisa, os pais acham que dar aula de português é dar aula de gramática. Acontece muito isso na rede privada, né? E o grande problema de tudo isso é essa questão da identidade do professor de português, né? Que tem a responsabilidade de ensinar vários eixos, tem que lidar com vários eixos de produção, leitura, literatura, oralidade, gramática, e dentro também de um ensino, né, que passou por vários percursos, né, teóricos metodológicos, né, e que exige a cada tempo um projeto de ser docente diferente, né? Então o professor acaba tendo um problema de identidade. Então partiu um pouquinho dessa problematização, né, do meu trabalho. E também observando qual é o papel da gramática hoje, num contexto em que discutimos muito letramento, gênero, né, que são teorias importantes e que fundamentam as nossas práticas, né, eu acho que de quase todo mundo que hoje está em sala de aula, mas qual é o papel da gramática dentro da disciplina língua portuguesa, pensando em gênero, pensando em letramento. Então vai mais ou menos nessa perspectiva, né? Como a professora Karen falou, eu também trabalho com produção de material, esse ano, inclusive, com isolamento social. Eu também fui convidado para a nova escola para um novo trabalho, que é adaptar todas as habilidades do fundamental ao ensino remoto, dando sugestões aos professores, mesmo que à distância, para garantir o aprendizado, o que é bem mais complicado, né? Estávamos discutindo aqui antes essa questão da interação, que é tão importante para a gente, já que trabalhamos com língua, com comunicação, trabalhamos com interação, e na perspectiva dialógica, essa interação que ficou um pouco limitada, né? Às vezes fazer uma videoaula, então, eu também trabalhei com isso. E por isso, né, eu vejo, e eu também já trabalhei com formação de professores na diretoria de ensino, com a formação do professor, dessa pessoa, desse profissional que tem como objeto de trabalho a língua, né? E aí é multifacetada, tem que lidar com várias habilidades, vários tipos de conhecimento, e considerando que temos uma trajetória de ensino, né, que mudou durante muito tempo, né? E tem, então, a partir disso, né, claro, muitas ideias ainda enraizadas, um pouco ainda tradicionais, outras ideias que tentam buscar isso que a Andrea faz muito bem, mas ainda numa questão muito voltada ao experimentalismo, o que não é tão bacana quando a gente fala em sala de aula. Então, meu trabalho foi investigar, minha pesquisa foi investigar esse trabalho docente, né, e tentando observar com mais detalhe como que a gramática é trabalhada, em que perspectiva. Nós temos lá na BNCC, embora seja um recorte, né, de várias teorias, tem uma definição, né, da língua a partir de uma perspectiva discursiva, enunciativa. Mas será que realmente é essa perspectiva que acontece em sala de aula, e principalmente com o trabalho com a gramática, né, já que é um dos eixos que a gente tem que trabalhar também? Então foi mais ou menos nisso, observando o fazer docente dentro dessa realidade, né, que nós temos, atendendo às ideias de letramento, atendendo às ideias de gêneros textuais ou discursivos, mas observando qual é o papel da gramática e como que é esse fazer docente. Pode passar, professora, por favor. Então, minha pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, né, porque eu tentei também quantificar quanto que os professores trabalhavam com gramática. Eu pesquisei dentro de uma unidade escolar, de uma escola aqui de Bauru, uma das mais antigas, né, uma pesquisa que durou 2 anos, então eu tentei investigar todos os professores que trabalharam com língua portuguesa nesses 2 anos. Foram vários, 17, né, que é uma escola realmente muito grande. Tivemos, claro, um outro desafio, né, que poucos se interessaram pela pesquisa e acabaram respondendo, não dando da evolutiva. Tem essa questão, né, do professor também estar sempre com medo, né, ou preocupado de julgamentos, embora seja uma pesquisa, né, e o que eu menos vou fazer, é claro, é julgar, mas teve esse caráter quantitativo para observar o que realmente é trabalhado, né, se é mais gramática, se é leitura, se é produção de texto, e também uma abordagem qualitativa, de observar como que é o ser docente, o fazer docente em sala de aula. E, é claro, enfatizando aí a gramática. Como que ela é trabalhada? Em que perspectiva? Descritiva, né, prescritiva, internalizada, naquelas concepções do docente, por exemplo. E aí foi uma pesquisa de cunho etnográfico, né, porque eu tive como coleta de dados um questionário, que é para ver os conceitos dos professores e as suas representações acerca daquilo que eles fazem, conceito de língua, conceito de gramática, de linguagem, que são conceitos totalmente importantes, porque
perpassam o nosso fazer. É a partir do meu ideal de língua, do meu conceito de língua, de linguagem, que eu vou articular, eu vou propor algumas atividades em sala de aula e vou me conduzir de uma maneira específica em sala de aula, a partir desses conceitos. Principalmente porque é o nosso objeto de conhecimento, né? E também por observação. Eu observei as aulas de alguns professores. Mas o nosso objetivo principal, aqui dentro dessa pesquisa, era investigar a prática do ensino de gramática, ensino fundamental 2, por professores de português que atuam em uma escola de rede pública, na cidade de Bauru, no estado de São Paulo, buscando um redirecionamento do papel da gramática e uma ressignificação da aplicabilidade dos conteúdos gramaticais. Essa palavra é muito importante no meu ponto de vista. Buscando uma ressignificação, né? Buscando um lugar também para ela agora, né? Porque a impressão que às vezes fica é que ficou de lado, né? O que a gente vai constatar e vai observar depois nos resultados. Será que ficou de lado mesmo? Né? O que os professores acham que eles realmente fazem. Mas tentar encontrar, dentro dessa perspectiva de gênero, de letramento, como que a gente lida com esses conteúdos gramaticais. E aí a minha proposta, é claro, pensando então na língua como prática social, é trabalhar com gêneros, mas focando no estilo, que é onde a gramática, né, as unidades linguísticas, estão ali, de alguma forma, promovendo efeitos de sentido, ajudando a constituir o texto e tal. Né? E o produto que nós tivemos, a partir da análise desses dados, a partir de toda a pesquisa que foi feita, foi um conjunto de planos de aula, no caso, um protótipo, né, de como poderia ser trabalhada a gramática, pensando em textos, né, a partir dessa abordagem, né, teórico-metodológica, que enfatiza o gênero, que enfatiza o letramento e tal, né? Pode passar, professora, por favor. E aí tivemos, então, uma problematização. Há uma tradição muito grande, e que existe ainda hoje, eu vejo isso na minha realidade, em escola particular, muito, que é esse modelo grego, né, de gramática, esse caráter até mesmo um pouco mais prescritivo, né, a gramática grega tradicional, gramática tradicional aqui, né, vem como um caráter de descrever, né, a língua da literatura, dos autores clássicos, né, gregos, e aí só que foi colocado também, dentro dessa gramática tradicional, uma ideia de modelo, de escrever bem, de como se deve escrever, né? Então, passou a ser uma atividade de catalogação e preservação da língua, que deveria normatizar todo tipo de atividade de produção linguística, linguageira, né? E nós temos isso até hoje, né? Nesse mesmo modelo grego, que está enraizado em sala de aula. E um dos pressupostos que eu tinha, uma das ideias que eu tinha, na verdade, que depois foi constatada, que foi pesquisada aqui no nosso trabalho, é de que os professores tinham maior conhecimento de gramática tradicional do que qualquer outra teoria, da abordagem de gênero, de alfabetização, de letramento, de análise de discurso, sociolinguística, e realmente, depois a gente vai ver que eles mostraram que conhecem bastante, né? E tivemos, então, lá pelos anos 70, mais ou menos, né, com a linguística, com as ideias de letramento, uma mudança de foco. Né? Ensinar língua era ensinar gramática até então, mas nos anos 70, alguns autores, como Geraldi, muito importante, o texto em sala de aula, Portos de Passagem, também tem aquele livro super importante, Aula como Acontecimento, a Lu já citou aqui no chat, né? E também o Castilho, Hilari, que ele vai discutir da relação linguística e ensino de língua. Tem uma mudança de perspectiva, né? Agora estamos falando de um contexto que privilegia as habilidades de leitura e escrita, né? O letramento também como política compensatória surge nesse período, né? É claro que num primeiro momento diferente, né? Voltado mais num letramento autônomo, como diria o Brian Street, né? Mas aí veio essa busca, né? Veio quase que um ideário de trabalhar o letramento. E nós temos hoje vários documentos oficiais que trazem isso, que reforçam essa ideia, como o PCN, a BNCC, né? Como eu disse, a BNCC tem todo um recorte de teoria, mas que tem uma concepção enunciativo-discursiva, traz a ideia de gênero textual, e também gênero discursivo, vai falar ali de campos de atuação, de onde os textos circulam, onde os enunciados, né, eles colocam textos enunciados, né, uma barra. Então, está muito bem delimitado, pelo menos, essa concepção inicial, né,
como uma perspectiva enunciativa e discursiva, né? E Kleiman, né, que também trabalha com a ideia de letramento, trabalha com essa questão bakhtiniana, junto com um livro que ela trabalha a questão da gramática, ela fala que foi depositada na gramática, e nos professores também, é claro, todo o fracasso escolar. E hoje o professor que trabalha com a gramática, né, independente de qual concepção, sofre muito estigma, né, em relação a esse conteúdo, justamente porque temos uma abordagem, né, que vai falar do letramento, que vai falar de permitir com que o aluno circule em diferentes esferas, a partir da fala, a partir da escrita, a partir de atividades de letramento, né? E temos hoje uma total preocupação com a leitura e escrita, que é extremamente importante, é óbvio, né? E também uma certa negligência. Por quê? Quando ela é trabalhada, hoje em dia, parece que ela é trabalhada ainda de forma muito tradicional ou de qualquer jeito, né? Justamente porque talvez não seja mais importante, né? Ou porque tirou o foco, né? Pode passar, por favor, professora. E aí, o que vai fundamentar esse trabalho? Né? A língua como prática social, pensando em Bakhtin e também em Geraldi, pensando na centralidade do texto, porque é aí que a gramática se materializa, não em frases, né? Não em frases soltas na lousa. A ideia de letramento, de gênero de discurso, vai ser muito importante aqui, né? E eu acabei utilizando isso como fundamento para a minha pesquisa, né? Justamente porque o letramento vai trazer a hibridização entre as práticas, né, sociais, as mais dominantes e também as mais vernaculares, e também os diferentes tipos de textos, enunciados, melhor dizendo, né, gêneros do discurso. Também utilizamos aqui para fundamentar as ideias de gramática, né, discutidas por Pocente e por Bain, né, principalmente os conceitos de gramática, né, de Pocente, a prescritiva, descritiva, a internalizada, a relação de gramática e ensino, que foi um livro que fundamentou bastante a nossa pesquisa, né, Kleiman e Sepúlveda, que elas discutem o ensino de gramática e, inclusive, dão exemplos a partir de uma interação, acima de tudo. Não acontece simplesmente por uma frase isolada ou por uma palavra apenas, sempre pensando na interação. E nessa interação, o aluno vai construindo os conceitos, vai construindo o conhecimento, justamente na dialogia, né? E a Kleiman coloca muito bem isso. Ela discute, a Kleiman e a Sepúlveda, que foi colocado no professor e na gramática, todo esse fracasso, né, e que as pessoas hoje acabam sofrendo um pouco de estigma para trabalhar a gramática, e acabam fazendo meio que de qualquer jeito às vezes. Mas a grande questão aqui, né, principalmente pensando nesse projeto, é que o domínio gramatical, pensando no estilo de um gênero textual, permite uma maior circulação dos alunos nas diferentes esferas. É claro que a gramática aqui no sentido de ele conseguir manipular a língua, o uso, as variedades em vários gêneros, não aquela gramática prescritiva. E outro conceito importante, né, que utilizamos, a questão das atividades de sistematização, né? Como importante, uma atividade de organização do conhecimento, das atividades, né, práticas em sala de aula, que permitiriam o aluno sistematizar algum conceito, algum conhecimento, voltando a falar da gramática, né? Por favor, professor, pode passar. Então, hoje, nós temos uma preocupação, né, muito grande em relação aos gêneros, que é legítimo, que deve realmente acontecer, e eu concordo, e eu trabalho, mas que não descarta. A ideia é, ao investigar o trabalho docente, como que isso é feito em sala de aula, ou como a gramática é feita numa abordagem enunciativa discursiva, né? E como que o domínio da gramática, o conhecimento das variedades também, acaba influenciando o aprendizado do estilo, como eixo do gênero, para a circulação do aluno em diversas esferas, e também nos discursos de poder, para que ele consiga circular nesses discursos. E a questão que a Kleiman coloca, né, que o problema não é o conteúdo, gramática, mas sim a abordagem que é utilizada, que muitas vezes é opressora, é monológica, sem reflexão. Eu lembro muito das tirinhas, né, do Chico Bento. Coitado, ele é expulso da sala porque ele não sabe falar, né? Sendo que ele vai descalço. A única coisa que ele tem ali na sala de aula é a sua língua, né? É o seu modo de ser. E ele é expulso por ser daquele jeito, por falar daquele jeito.
E a professora, né, com aquela aparência toda engomada, bonita, né? Que é um padrão bem diferente da nossa realidade, né? O professor é o que está mais ali na correria, carregando um monte de material, né? Mas o que acaba influenciando nisso, né? Nesse problema da gramática em sala de aula? Às vezes são exemplos mal escolhidos, né? A questão de, às vezes, analisar apenas frases. João foi à feira. Tá, mas quem é João? Por que ele foi na feira? Em qual contexto? Né? Também erros conceituais, improvisação do professor. É claro, também por uma questão rotineira, professor de educação básica, né? Eu, como falei, como a professora Karen comentou, trabalho em várias escolas, né? Mais de 60 aulas. É difícil mesmo observar, às vezes, cada turma, cada aluno, observar as necessidades. Eu tento fazer isso, né, o máximo que eu posso, mas é uma realidade muito complicada, né? Porque a gente tem que trabalhar para sobreviver, né? E é bem difícil ser professor hoje no Brasil. Muito desvalorizado, ganhando pouco. Então, também justifica-se a partir de tudo isso, né? Perini também coloca, são objetivos mal colocados, a gente não sabe quais são os objetivos da disciplina e também da própria gramática na educação básica, até mesmo porque os documentos oficiais acabam trazendo vários recortes teóricos, né? Colocam ali as diretrizes, as bases, mas acaba faltando alguma coisa porque tem uma questão política também, né? Também, às vezes, falta uma organização lógica dos conteúdos, falta, às vezes, sistematizar, falta fazer uma atividade epilinguística a partir do texto, como uma descoberta daquele elemento gramatical, às vezes, sem citar o nome, né? Mas depois consegue sistematizar, depois consegue encontrar uma alternativa. Foi, inclusive, a proposta que eu tive no meu produto final, né, da minha pesquisa. Por favor, professora, pode passar. E o que eu pesquisei dentro do meu questionário, também das minhas observações, o sexo, a idade, o quanto tempo o professor atua, porque isso é algo muito importante. Eu vejo que a minha abordagem em sala de aula é diferente dos professores mais antigos, onde eu trabalho. Eu sou mais novo, é claro. Eu entrei na educação básica há pouco tempo. A formação acadêmica, para ver com quais suportes, quais teorias, qual o estudo, né, desse professor, os materiais utilizados, que também são importantes, porque tem a ver com a prescrição do trabalho, né? As atividades que acabam mais sendo utilizadas em sala de aula, que foi uma pergunta muito importante, né, se eles trabalham mais com gramática, na concepção deles, tá? Gramática, leitura, produção, oralidade, literatura e interpretação de textos. Aí eu coloquei lá numa tabelinha para ele listar em ordem decrescente o que ele trabalha mais. Extremamente importante também a concepção de gramática, de leitura e de escrita, porque isso vai, de certa forma, ou deveria, refletir na prática. Qual é a sua concepção de gramática? Qual é a sua concepção de língua e de linguagem? A função da educação básica em relação ao ensino de língua portuguesa? Qual é o objetivo de se ensinar a língua portuguesa, sendo que todos nós somos nativos, falamos essa língua? O grau também de conhecimento dos referenciais, né, dos gêneros textuais ou discursivos, das ideias de letramento, de alfabetização, da gramática tradicional, da sociolinguística e análise do discurso. A concepção de língua e de linguagem e também a função da gramática. A ideia era colocar essas perguntas justamente para observar quais são os conceitos, as representações que eles têm sobre o próprio fazer docente, o conhecimento que eles acreditam ter sobre algum assunto, né? É claro, considerando aquela realidade louca do professor de português, né? Porque tem muita aula, tem muita redação para corrigir, né? Mas era para observar tudo isso, ou seja, os conceitos que envolvem esse professor sobre o seu objeto de trabalho, né, a língua, e também sobre as suas representações, sobre o seu próprio fazer docente. Pode passar, professora. Obrigado. E no questionário, né, eu tinha eu acreditava que 17, pelo menos, iam responder, né, mas aí eu tive poucos professores acabaram aceitando, né, justamente por essa questão de achar que a gente vai lá para investigar, para falar mal, para pesquisar, para apontar, mas não, né, é um caráter muito diagnóstico aqui mesmo. Porque quando eu falo professores no Fundamental 2, eu estou me incluindo também,
né? Apenas 9 responderam, né? Todos já tinham mais de 20 anos na educação básica, que é uma informação muito importante. Então, eles passaram por vários processos de mudança de currículo, de mudança de perspectiva, a idade de 31 a 59 anos, todos de instituições privadas, todos tinham pós-graduação, né? No caso, especialização, e um professor tinha mestrado. Então, esse era o perfil dos professores que eu acabei observando. Pode passar, por favor. E aí vem o que eles acabaram relatando e respondendo no questionário. Pelo que a gente imagina, justamente por ter essa concepção de língua e de linguagem dentro dos documentos oficiais, muitos dizem acreditar bastante, né, e conhecer bastante, na verdade, as teorias de gêneros. Né, aqui, ó, na primeira parte, conhecem bem e razoavelmente, é o que está mais disparado ali. E também, como segundo, a gramática tradicional. Tá bom? O engraçado é que poucos afirmaram sobre a questão do letramento, embora seja meio que uma dobradinha, né? Virou um ideário falar um pouquinho das teorias discursivas, das ideias de letramento, né? Alguns disseram conhecer pouco ou quase nada sobre teoria da alfabetização, é claro, porque é de uma realidade em que a gente não estuda muito isso, embora seja muito importante, porque sabemos, às vezes, também da realidade do aluno que chega no Fundamental 2, às vezes, com muitas dificuldades de alfabetização ainda, né? Mas o que fica interessante aqui é que muitos dizem, afirmar, né, que conhecem bastante as teorias de gênero, as teorias que envolvem gêneros discursivos, textuais, e a gramática tradicional, que era uma ideia que eu já tinha a partir da minha realidade. Né? Por favor, professora. E também pesquisei, né, pedi para que eles anotassem quais referenciais eles utilizavam na prática docente. E ali a maioria disse, né, se embasar nos documentos oficiais, também nos cursos de formação continuada, em pesquisas na internet, né? Ou seja, a grande maioria, 88%, acaba colocando, né, que utiliza esse referencial, a PCN, BNCC, como sua prática, porque é uma demanda, é um trabalho prescrito nosso, né? Nós temos que seguir. O que também, né, mostra o porquê, às vezes, as respostas serem um pouco divergentes, né? Justamente porque a BNCC acaba sendo um documento muito amplo, né, de ter várias teorias ali um pouco misturadas. Muitos, quase todos, na verdade, afirmaram que trabalham com o material, o caderninho, o famoso caderninho, dentro do Estado, o que revela, lá pensando na professora Ceruti, né, da ação tarefeira que o professor tem. Essa questão que a Andréa nos colocou muito bem, de pensar na alteridade, na constituição do aluno, né, em projetos de letramento, acaba indo meio por água abaixo, se a gente for parar para pensar nisso, né? Porque acaba sendo uma ação tarefeira de reproduzir materiais prontos. E a gente sabe, né, que até podem ter materiais feitos com embasamento teórico, pensando no professor, pensando nas capacidades dos alunos, só que a gente acaba caindo na mão, né, do professor, que não tem tanto contato com essa teoria, e acaba voltando para o tradicional, ou acaba abandonando aquele esquema montado. Ou às vezes tem também um trabalho com gênero textual, que acaba, digamos que, modelando, esquadrinhando gêneros textuais, como se fosse realmente uma receita. Né? Então, aquela perspectiva enunciativa, discursiva, colocada, já foi por água abaixo. Né? Embora todo mundo fale que utiliza a BNCC. Livro didático, a mesma coisa, né? 88% acabou dizendo que utiliza. Né? Pode passar, professora, por favor. E aí eu perguntei, né, em ordem decrescente também, quais atividades eles trabalhavam mais. E aqui, né, como na coluna 1, eles tinham que marcar se eles trabalhavam mais com gramática, leitura, e o que mais apareceu aqui? Eles trabalham mais, a maioria colocou que trabalham mais como primeira opção em sala de aula, gramática e interpretação de texto. Na coluna 2, né, como segundo lugar do que é mais trabalhado, gramática, depois oralidade, produção de texto. A gente já consegue perceber, na verdade, a partir só dessas duas primeiras colunas, que a gramática mais trabalhada. A maioria diz que trabalha como primeira opção ou como segundo ou primeiro conteúdo mais trabalhado em sala de aula.
quase, na verdade, ninguém colocou que é o conteúdo menos trabalhado, né? Todos colocaram que é o conteúdo menos trabalhado, melhor dizendo, né? Ou seja, eles acreditam que trabalham com gramática, acima de tudo. Por favor, professora, pode passar? E aí, a partir disso, eu acabei perguntando, né, como eles definem a língua. E aí vem uma confusão muito grande também, né? Porque parece que esse conceito de língua para os professores fica muito difuso, fica muito abrangente ou fica muito vago em alguns casos, né? A maioria acaba colocando, né, que a língua é um código e um sistema, um caráter meio que utilitário mesmo. Por exemplo, nós temos aqui, né, no E8, que é voltado mais para a comunicação, fala da língua a partir da comunicação, outros mais presos em ideias estruturais, ortográficos, vendo a língua como convenção, né? Por exemplo, um sistema gramatical, tem algum aqui que fala sobre ortografia, né? Não estou conseguindo encontrar. E outros até falam de interação, até falam de socialização, né? Mas ainda acaba ficando muito vago. Quando tem uma abordagem, eles tentam utilizar uma abordagem dialógica ou uma abordagem interacionista, enunciativa, discursiva, acaba ficando meio uma confusão, está muito bem explicado o que é para esse professor a língua. Nenhum colocou, evidentemente, como prática social, por exemplo, né? Deixou marcado ali, a partir da própria língua, que é uma prática social, né? Mas o que acaba prevalecendo é esse caráter utilitário, o que dialoga também com o que eles colocam ali, que é o conteúdo mais trabalhado, e dá a entender que a perspectiva a ser seguida, né, dá indícios, na verdade, não dá para afirmar ainda, é um pouco mais prescritivo, né, a abordagem dessa gramática. Tá? Mesmo todos dizendo da questão da BNCC, que conhece as ideias de letramento, que conhece as ideias de letramento, não, desculpa, de gênero, discursivos ou textuais. Pode passar, professora. E aí veio uma outra pergunta, né, para dialogar com aquela outra. A gramática, considerando a importância da nomenclatura, apenas nomenclatura, né, no exercício da metalinguagem para discutir a língua, deve ser abordada em sala de aula como um conjunto de regras que devem ser seguidas, ou seja, a gramática totalmente descritiva. E a grande maioria concorda parcialmente, não totalmente, mas colocam uma relevância, concordam, de certa forma, né? E 20% acaba falando que concorda plenamente com isso tudo. Ou seja, observando a maioria aqui, né, tem uma certa relevância. Eles colocam que é importante essa questão de refletir a língua, de falar da metalinguagem, de saber a nomenclatura, né? Então, aí, tem a ver com o que eles acreditam sobre a gramática. Pode passar, professora, por favor. E aí eu perguntei como que você define, já que ela é tão importante, né? Já que é o conteúdo mais trabalhado. E aí eles colocam também aqui vários conceitos, né? Tem alguns conceitos mais normativos, né? Conjuntos de regras sobre como organizar palavras. Tem aqui também conjunto de regras, né, que normatizam. Aqui eu coloquei exatamente como eles escreveram, tá? Regras que normatizam a língua falada e escrita, até separa a questão da língua falada e língua escrita, não utiliza o termo modalidade, né? Também na E4, o mal necessário, a língua é viva, né? Então assume esse caráter orgânico da língua e por isso está em constante mudança e varia muito. E a gramática é uma forma de normatizar, regular essa infinidade de variações através de um conjunto de regras. Aqui a gente acaba entendendo como um conjunto de regras que devem ser seguidas, considerando que a língua é viva, que dá a entender, né? Que atende uma variedade padrão, uma variedade oficial. Lembrando que cada variedade pode ter sua própria gramática, suas próprias regras, né? Aqui é interessante porque vai falar de uma oficial, que existe, que a língua é viva, mas que cada variedade tem a sua gramática, mas que deve normatizar, né? Então a gente consegue observar que tem muitos elementos aqui. Aqui colocam que é um código também, um conjunto de variedades que usamos como uma situação comunicativa, bacana, regras que aprendemos e usamos
Então, aqui vai mais para um caminho descritivo, né, interessante. Ou seja, mas se a gente para observar, né, os conceitos acabam variando muito, ou acabam ficando um pouco meio que mal explicados, né, em alguns casos. Que aqui no último, por exemplo, o indivíduo necessita de parâmetros para discernir, né, como utilizá-lo em seu dia a dia, é essencial, né? Defino gramática como um conjunto de normas, normativa, prescritiva, para emprego correto. Então, a questão do correto, né, do erro, volta aqui, né, de considerar um pouco das variantes, não como variantes, mas erros. Tem essa questão ainda dentro da sala de aula. Né? Ou seja, não tem uma unanimidade, né, para definir língua, mesmo tendo um conceito muito bem definido, lá escrito, né, enunciativo discursivo, esferas, campos, né, eixos para trabalhar com a língua portuguesa. Pode passar, professora. E aqui, qual é o papel? Né? Alguns colocam, ó, não tem função específica, ou seja, não sabe qual é a função, então, de se trabalhar, né, a gramática. Auxilia na escrita e na fala de diversos gêneros textuais, é o E5, mesmo que trouxe aquela abordagem um pouquinho mais descritiva, né, sobre gramática. Descrever vários tipos de palavras, né, e seus processos de formação, suas variações, desenvolver a competência comunicativa na E2, oportunizar o aluno conhecimento, a norma padrão, né? Serve de apoio e reflexão entre as diferentes variedades da fala, né? Aqui também parece que não dá para saber direito, está muito vago quais são os seus objetivos de se trabalhar gramática. Né? Cada um tem uma resposta diferente, que não dialoga, às vezes, com a concepção que ele deu de gramática, na pergunta anterior, se a gente voltar, dá para perceber isso, por exemplo, né? Que não tem uma certa coerência, né, com essas respostas. E volta a falar, é culpa do professor? Não, a nossa demanda é muito grande, nosso trabalho é muito grande, tem a ver com, talvez, o sucateamento da nossa profissão na educação básica, né, que acontece muito. Né? Nós temos formações todas as semanas, quem é do Estado sabe, temos o famoso APPC, né? Muita coisa bacana é colocada, só que boa parte do que é colocado como pauta acaba tendo aquela burocracia. Né? Pouco da gente se discute de pedagógico, sendo que é um horário de trabalho coletivo pedagógico. Né? Não tem um alinhamento entre os professores, embora agora dentro do Estado estamos todos falando, né, da área de linguagens. Eu não vejo uma relação muito bem clara em sala de aula disso que a Andrea fez, por exemplo, né, que ela uniu vários conhecimentos, várias linguagens, várias disciplinas, né, porque eu vejo que, acima de tudo, nós somos professores de linguagens, né, enquanto professores de português também. Só que isso não está muito bem claro, né, aqui dentro dessas respostas que foram colocadas pelos professores. Por favor. Tá, pode passar. E aqui sobre produção de textos, dentro dessa perspectiva de gêneros textuais ou discursivos. A pergunta foi feita, né? A produção de texto, considerando os gêneros, depende muito das convenções ortográficas, a palavra muito, né? Das convenções ortográficas e da reprodução de regras memorizadas da gramática normativa. A grande maioria, de novo, vai responder que concorda parcialmente ou plenamente. E traz aquela ideia, de novo, que os professores valorizam a gramática, eles apontaram isso, definem a língua a partir de um caráter utilitário e enfatizam a normativa, e colocam que para escrever texto, assim, eles consideram que é muito importante conhecer gramática. Ou seja, traduzindo esse pensamento, para eles é muito mais importante saber escrever do que ter o que escrever, né? Para fazer um bom texto. O que a Andrea mostrou, né, do trabalho que ela fez com o projeto de letramento, foi muito interessante, porque a partir da perspectiva do aluno, são gêneros que surgem, que emergem e dialogam com a realidade deles. É a aula como acontecimento, realmente. A produção de texto não acontece apenas pela mobilização de recursos gramaticais. Até no próprio Enem, se a gente for parar para observar, de 0 a 1000, são 200 pontos, acaba sendo um pouco. Né? Só que na educação básica, na escola pública, dentro da minha realidade, né, tem que tomar cuidado porque também não são assuntos generalizantes, mas fazem parte da minha realidade. Aqui,
a maioria diz que a gramática é fundamental, praticamente, para se ensinar, para se escrever um bom texto. Tá? O que dialoga com a idade, com o tempo de professores, né? Porque foram outras formações diferentes das que acontecem agora. Por favor, mais uma vez. E aí, nas aulas observadas, né? O que aconteceu? Aqui eu resumi porque foi mais um recorte, né? Eu observei aulas do 9º ano e do 8º ano, eu registrei tudo em diário de campo, eu cronometrava o tempo, né? Trabalhou gramática, o tempo, trabalhou leitura, eu cronometrava no relógio para saber exatamente o tempo que cada eixo era trabalhado, tá? Não era o objetivo da minha pesquisa, mas eu percebi que ninguém trabalhou literatura, né? Leitura de texto literário, pensando assim, né? Mas que eu tentei observar, né, como que o professor ele se desenvolve, né, como que ele propõe a sua aula, como os alunos interagem, como acontece a interação, já que a aula deve ser vista como acontecimento em geral, o professor colhe as vozes dos alunos, porque também a perspectiva que a Kleiman coloca para ensinar gramática a partir do diálogo, da interação, a partir de atividades de descoberta, acima de tudo, né? E como que era o processo metodológico do professor. Pode passar, professora, por favor. E o que eu observei, né? Aqui de um professor 1, professor 2. Do professor 1, gramática está de vermelho. Né? 19% do tempo destinado nessas 12 aulas foi para gramática. Mas o que prevaleceu? Interpretação de texto, né? E produção de texto. Ou seja, aquela ideia de que a gramática é super importante para produzir texto também não é tão assim, né? Agora entra um pouco de contradição. Por quê? Interpretação e produção, né? Como um mecanismo de produzir textos. Talvez sejam interligadas essas duas coisas, né? Oralidade também é um mecanismo de produção de texto, de uma modalidade oral, né? Então a gente considera que a produção de texto prevaleceu bastante. Um outro professor, apenas 4%, sendo que quase todos, né, e esse professor, inclusive, colocou a importância da gramática, na verdade, evidenciou a importância da gramática na língua portuguesa e falou da questão da normativa. O que mais foi trabalhado nesse professor? A oralidade, também pensando como eixo de produção de texto oral, a interpretação e a produção. Ou seja, os resultados coletados aqui são totalmente diferentes lá do que foi colocado no questionário, que a maioria disse trabalhar com interpretação, ok, e com gramática, e mudou bastante, né, agora aqui. Por favor, professora, mais uma vez. E aqui é a média geral, tá? Então, o que prevalece? Oralidade, interpretação, produção. Depois veio, sim, a gramática, depois veio a leitura, e por último a literatura, onde o professor trabalhou um tempo muito específico ali, né? De novo, né, a gramática é uma pequena parcela, né? Então, aqui foi mais para sistematizar aquilo que eu observei. Mais uma vez. Então, como resultado, a gente percebeu um contraste, né? No questionário, pela representação dos professores sobre a sua própria prática. Vocês estão ouvindo o barulho da chuva? Está quase caindo o mundo aqui. Está atrapalhando muito? Está para ouvir? Pela representação que os questionários tinham, né, sobre a sua ação docente, eles acreditavam ter mais trabalho. Eles diziam trabalhar mais gramática. Às vezes a gente não para muito para refletir sobre também o nosso trabalho, né, sobre o que a gente faz em sala de aula. Às vezes a gente liga o automático. Muitas vezes eu me pego fazendo isso, infelizmente. Né? Observação. O que eu consegui perceber? Né? Atividades de produção de texto, assim, de interpretação, tiveram maior destaque. Né? O que não está totalmente representado, né, como coletado no questionário. Concepção de é uma visão mais unitária e tradicional. A gramática é colocada até mais específica e normativa, por parte dos professores. Mas eu percebi que eu não vou por uma questão de recorte, os professores tentaram trabalhar com interação, trabalhar com interpretação de texto. Né? Tem tipo de uma abordagem
que tem a ver com a que eles apresentaram uma concepção que está escrita, mas às vezes eles perceber que eles um pouquinho de uma dialógica, mas dizem, né, tradicional. Estão ouvindo, pessoal? É que está chovendo muito, talvez seja isso. E todos eles trabalharam com o texto, né, colocando na centralidade. Todas as aulas tinham um texto. Os alunos discutiam aquele texto e tal, que é bem bacana. Ou seja, se tem uma abordagem no texto, é mais uma gramática descritiva do que uma gramática descritiva. Mesmo os professores falando e idealizando, digamos assim, a descritiva. Pode passar, professor, mais uma vez. Funcionalizando. A gramática, o ensino de língua, voltando-se a conceitos mais tradicionais da língua, de linguagem, de gramática, acabou pouco sendo percebido. Né? Percebemos uma gramática contextualizada nas aulas, tudo foi trabalhado, embora em terceiro plano, sem terceiras explicações teóricas ou metalinguísticas, apenas uma abordagem epilinguística a partir de um texto. O professor surgia a partir de um texto, observando, por exemplo, uma ambiguidade, por causa de um uso de pronome, referenciação. Né? Havia uma atividade de descoberta, o que era bem bacana. O que faltou, o que eu percebi quando tive acesso às produções textuais, foi de uma sistematização. Porque os alunos ficaram muito em dúvida na hora de utilizar aquele mecanismo na língua, que eles analisaram no gênero, a partir da leitura, na produção textual. Né? Justamente porque lá na produção, na atividade de interpretação, tinha essa questão da ambiguidade. Eles tinham que desfazer, eles tinham... Né? As aulas não estavam muito... A estrutura não estava muito bem definida. Não tinha um começo, meio e fim. Que eu vejo que é um problema que talvez seja recorrente na nossa prática. A gente abre a apostila, página tal, não deu tempo, a gente continua depois. Né? Também percebi que falta isso, uma metodologia da própria aula. E também é um gênero textual, né? Já que estamos falando de uma abordagem de gêneros, de dialogia, de interação, muitos professores, por exemplo, colocava ali no cantinho os objetivos, os conteúdos e todo o passo a passo, né? Mas aí os alunos acabavam a atividade, tchau, até semana que vem, né? Uma coisa que eu faço sempre, pelo menos, eu tenho que fazer. Nos últimos 5 minutos, aprendemos o que hoje? Né? Vamos fazer uma síntese da nossa aula. Eu tenho que fazer muito isso, né? Justamente porque, a partir da descoberta, vamos agora então, sistematizar um pouquinho isso aí. Né? Esse mecanismo linguístico, a gramática também. Com cuidado, é claro, de não também colocar o gênero como um artefato mesmo, né? Fechado. Por isso também que eu tenho que trazer vários enunciados, vários textos para a sala de aula, a partir da perspectiva dos alunos, inclusive. Né? Mas os alunos tentam, por conta própria, fazer as próprias sínteses, o que eu acho que é bem interessante. Mais uma vez, professora. E aí, para finalizar, eu coloquei uma frase, né, da minha própria dissertação, que todos esses fatores aqui apontados, que é um caráter bem diagnóstico dentro do meu contexto, né? Então, muito cuidado, porque é o meu contexto de trabalho, não é um dado que pode ilustrar a educação básica inteira, né, do Estado inteiro. Os dados apresentados podem marcar um descompasso entre as representações psicológicas da ação do docente e do trabalho efetivamente realizado, no qual o professor diz, teoricamente, crer ou fazer algo, mas na prática, em sala de aula, acaba desenvolvendo ações divergentes daquele que diz acreditar. Isso sem que o próprio docente perceba. Tá? Acontece com a gente, muitas vezes, isso. O Prof. Letras foi um marco na minha vida, inclusive. Né? A gente acha que está fazendo uma abordagem dialógica, está fazendo bem para o aluno, mas nem sempre é, né? Eu vejo que, assim, as nossas práticas precisam estar fundamentadas, né? Porque o aluno não é um rato de laboratório para eu colocar aquilo que eu acho, mas eu tenho que fundamentar acima de tudo. Ainda mais porque são vidas, né? E os dados analisados reforçam, sobretudo, a falta de identidade, que é uma questão que eu volto lá no começo, né, do meu texto, da minha pesquisa, a falta de identidade dos docentes. O que se ensina, como se ensina, para quê? São questões que persistem e ainda vagam no imaginário do professor. Né?
mesmo com tanta produção acadêmica boa, voltada ao ensino de língua materna, com tantos recursos, né, e cursos de formação continuada, também pode ser, às vezes, um problema na questão de vulgarizar muito a teoria, né, disponível aos professores. E as discussões aprendidas, entendidas, permitem vislumbrar um certo descompasso, então, entre as tendências teórico-metodológicas para o ensino de língua portuguesa, as velhas concepções de língua, de gramática e inserções de novas práticas em sala de aula. E nesse descompasso, que ficou latente nessa pesquisa, o professor de português carece de construir novas identidades, novos modos de ser, de fazer docente. Então, essa é a grande questão que eu tenho que colocar no meu trabalho. Vai um pouco fora, né, das pesquisas dos meus colegas de mestrado, de Letras, mas é um caráter de diagnóstico, né, para rever essa ação docente, ressignificar a gramática, ressignificar a nossa prática, justamente porque ensina bem e ensina para o bem. Né? E eu, ensinando bem, modifico a realidade de muitos alunos. E era essa a minha fala. Muito obrigado. Obrigada, Matheus. Realmente, o que está aí é uma parte do trabalho do Matheus, né? Ele, ao final, também como produto, propôs alguns protótipos para o ensino, o trabalho com gramática em sala de aula, mas nessa apresentação ele escolheu apresentar esses dados que são diagnósticos, né? E que tem a ver com um pouco da identidade do professor de português, né? Se eu sou professor de português, de língua ou de gramática, e o que é ser uma coisa ou outra, né? Parece que isso ainda não está muito claro. Muito bem, então agora podemos passar às questões. A Kelly acho que pode começar com as questões da Andréia, e depois eu vou lendo aqui no chat as questões para o Matheus. Certo. Eu tenho anotado aqui algumas, deixa eu só ver se eu tô, né? Vocês me escutam? Escutam? Sim? Tá. Sim. Eu tenho aqui, Andréia, anotado algumas questões que surgiram quando você falava, tá? Da Vanessa Pomponi, a escola financiou todo o seu projeto ou teve que buscar recursos externos? Oi, Vanessa. O projeto, inicialmente, não tinha a intenção, né, de chegar onde chegou, né? Inicialmente, a intenção era apenas fazer o livrinho e os jogos e entregar para a turminha do primeiro ano, como foi colocado lá no início. E no decorrer do projeto, a Secretaria Municipal da Educação aqui de Cerqueira César tomou conhecimento desse andamento do projeto e decidiu apoiar o projeto, arcando com os custos da maioria dos materiais, né? Então, nós conseguimos montar aí, ao final do projeto, 30 kits. Foi bastante. 30 kits com livros e jogos que foram entregues em todas as escolas da rede municipal, inclusive para os menorzinhos também, da educação infantil, e na PAI, na biblioteca da cidade. Então, foi um projeto que teve uma extensão grande, um alcance, né, na comunidade, e que foi financiado, né, podemos dizer, pela Secretaria Municipal da Educação. Poucos materiais eu precisei arcar. E eram materiais bem simples também, né? Os livrinhos têm uma característica bem artesanal, né? Bem caseiro mesmo. Algumas coisas só que foi necessária a compra. Obrigada, Andréia. Vocês não estão me vendo, né? Eu estou tentando ligar meu webcam, que não está aparecendo. Estão me vendo ou não? Eu te vejo, sim. Eu estou com a impressão de que eu não estou me vendo. Mas então tá ótimo. Agora, Andréia, obrigada, então, por sua resposta. Juliane Pereira perguntou a você, primeiro ela elogiou que o trabalho legal, a interdisciplinaridade com arte correspondeu a um dos objetivos dos projetos de letramento, que é o de envolver as demais áreas do conhecimento na aprendizagem da leitura e da escrita. Então, acho que seria interessante você falar um pouquinho, Andréia, sobre essa relação com a arte, com a interdisciplinaridade, como isso transcorreu também. Inclusive, a sua colega, né, de turma, de trabalho lá na escola, veio participar da sua apresentação, da sua defesa, né, também aqui. Isso, eu acho que os projetos de letramento trazem isso muito forte mesmo, né, que é o caráter interdisciplinar. Um pouquinho daquilo que o Matheus estava falando agora, né, que somos professores de linguagem.
Então, essas áreas estão juntas e não só elas, né? Atuando como professora do Fundamental 1, eu acabo lecionando outras disciplinas também, né? Então, leciono matemática, geografia, história, enfim, a gente chama de polivalente, né? Um nome meio estranho, mas ainda se usa. E é isso mesmo, né? E no projeto nós percebemos que a parceria com a professora de artes ficou muito visível, né, por conta da ilustração, ela usou colagens, retalhos, né, várias técnicas, foi um trabalho muito bonito mesmo, e que fez muita parceria aí na parte da leitura e da escrita. Mas outras áreas também estão aí no decorrer do projeto, né, nós trabalhamos o itinerário que as crianças iam percorrer para a entrega dos kits, né, foi trabalhado, então houve trabalho de matemática, houve trabalho de geografia, de história, de outras áreas também, né, no decorrer do projeto. Isso eu acho que é muito importante para as crianças e para nós também, professores, né? Essa parceria é sempre muito bem-vinda, muito válida. Obrigada, Andréia. Também a Maria Isabel perguntou qual é a idade das crianças. Essa turminha do 2º ano, então, de crianças assim, entre 7 e 8 anos, mais ou menos. Bem pequenininhos. E a Tainara, ela fez um comentário também. Parabéns, Andréia, você desenvolveu um belíssimo projeto. Estou ministrando aula no ensino médio, mas admiro muitos professores das séries iniciais. O mais interessante é que você conseguiu ressignificar a produção textual escolar, não limitando somente a leitura pelo professor. Parabéns. Assim como Tainara, várias pessoas também parabenizaram o seu trabalho, assim como do Matheus também. Matheus, vários elogios estão aí no chat, depois vocês podem ver na gravação, tá? E se você quiser comentar, Andréia, mais alguma coisa, então, ou se mais alguém quiser fazer alguma pergunta para a Andréia. Eu agradeço aos elogios, a Tainara pela observação, pelo elogio, e realmente, né, a gente conseguiu ressignificar essa prática, principalmente a prática de produção, saindo um pouquinho daquela prática escolarizada e trazendo o discurso das crianças, né, eu acho que o principal foco era esse, né, trazer, deixar que eles colocassem aquilo que eles vivem, as suas vivências, a sua cultura, e que foi valorizada, e foi importante para as crianças se sentirem valorizados também nesse trabalho, né, trazer essa cultura do sítio mesmo, tanto que não contei, mas no livro, em vez de uma abóbora, que é o tradicional, é um milho que vira uma moto. Então, por que o milho? Porque o milho é comum aqui na cultura, né, da região, então eles foram trazendo tudo isso, e esse discurso aparece, né, o discurso das crianças emergiu também. Então, agradeço os elogios. Andréia, também a Juliane pergunta onde tem acesso ao seu trabalho. Ele já deve estar na base de dados, né, no repositório de dissertações da Biblioteca da Unesp. Né? Sim, está no repositório. O título do trabalho é um pouquinho diferente, né, do título da apresentação. É Aprendizagem Inicial da Língua Escrita na Perspectiva de Projetos de Letramento. Está já disponível, sim. Os jogos, inclusive, fazem parte do encarte do material. Andréia, depois coloca para todo mundo no chat o título, se você localizar aí o link do repositório, coloca também para nós, tá? Ok, vou colocar. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Agora vamos ao Matheus. Karen, você anotou aí as do Matheus? Eu peguei aqui a partir das 14h57, então a Juliane começa dizendo que achou muito importante, Matheus, trabalho de pesquisas voltados para a compreensão do fazer docente, é imprescindível para a aplicação de ações de formação do professor. A pesquisa dela também no Prof. Letras da Universidade Federal de Tocantins voltou-se para o professor, então é uma interlocução aí que você tem com uma colega lá do Tocantins. A Luciane de Paula também achou isso essencial, refletir sem culpabilizar. Eu acho interessante, né, porque a sua pesquisa, você se coloca também, né, embora você não tenha respondido aos questionários, mas você também se vê refletido no fazer desses docentes, né. E aí a Luciane lembra da fala da Rojo de hoje, né, que falou dessa questão das esferas de atividade, né, que isso deveria estar, ser o objetivo do trabalho do professor com língua em sala de aula, né, ampliar a circulação dos alunos nas diversas esferas de atividade humana, né.
A Juliane diz, então, seria importantíssimo que secretarias e sistemas de ensino abrissem espaço para suas agendas de formação discente continuada, ou formação docente continuada, para conhecerem esses trabalhos, considerando o mestrado em rede abrange todo o país, né? Acho que essas reflexões contribuirão muito para as políticas de formação professor em contexto de prática. Eu acho que é isso que nos move no Prof. Letras, né? É acreditar no potencial desses trabalhos, né? Porque realmente a gente tem muito respeito por vocês, nossos alunos do Prof. Letras, porque vocês é que estão lá, né? Não adianta que a universidade fique idealizando como é que a gente acha que deveria ser. A gente quer saber o que é possível fazer com todas essas condições e adversidades que vocês têm, e vocês fazem um trabalho muito bonito, né? A gente oferece aqui, como disse a André, esse instrumental, essas referências teóricas, e uns vão mais para a questão, né, dos gêneros, ou dos letramentos, ou multiletramentos, ou você tentando discutir uma abordagem dialógica da gramática, né, Matheus? E isso, eu só vou falar mais uma da Juliane, daí você pode comentar essas observações da Juliane, tá? Principalmente porque as pesquisas do Prof. Letras são realizadas por professores dos próprios sistemas, ou seja, dentro do sistema. Eu acho que você podia comentar essas falas da Juliane, Matheus, né? Porque acho que elas têm uma boa interlocução com o seu trabalho. Eu acho extremamente interessante, né? De utilizar realmente essas pesquisas, né? Nesse caso, a minha, né, também da Juliane, da questão da formação do professor, porque de rever qual é a nossa função mesmo, de rever qual o nosso papel, que está tão difuso, eu vejo. Nós temos tantos encontros, né? Quem é do Estado sabe, temos tantos encontros, tantos ATPCs, tantos cursos, tanta demanda acima de tudo, né, que às vezes até fico em dúvida, meu papel é mais burocrático, é mais voltado para o ensino. E sempre tem um norte para a gente seguir, sempre vem algumas orientações, né? E essas orientações nem sempre seguem o que a gente aprende no Prof. Letras, nem sempre seguem o que a gente vê na academia, nem sempre segue com a realidade do meu aluno, né? Eu vejo que essa nossa pesquisa de caráter diagnóstico é muito importante para a gente também conseguir levantar aspectos da realidade mesmo, né? Porque aí também são informações importantes, né? Já que eu estou tentando ainda estar no doutorado, de trazer uma mudança, né? De trazer novos paradigmas, de trazer novas ideias que dialoguem, claro, com a sala de aula. Porque uma coisa que eu não abro mão, mesmo encaminhando para essa área da pesquisa, é ser pesquisador. E conseguir ligar essas duas coisas, né? Não é porque a educação, como a professora Karen, minha grande mestra falou, a educação é a nossa bandeira e não é uma ciência menor, e a gente tem que estabelecer essa ponte. Então, eu acho muito bacana, eu acho muito legal, e acho que é fundamental, Prof. Letras, nós, né, Andréia, também outros professores, e também pessoas que foram formadas por Prof. Letras, assumir também essa voz, assumir essa luta, e eu tento, pelo menos aqui na diretoria de ensino, eu apresento um monte de coisa, eu marco as pessoas que estão envolvidas lá no núcleo pedagógico, nas minhas discussões, eu marco em eventos, apresento, porque é o nosso papel, né, de querer lutar, de tentar trazer alguma coisa diferente para o nosso aluno, acima de tudo. Então, muito boa essa colocação, eu concordo completamente. Também a Tainara, né, diz assim, que coisa boa ouvir a mesma língua, alguém que está no chão da escola, dentro da sala de aula e conhece a realidade do professor. Então, é isso mesmo, Tainara, a gente valoriza cada vez mais o trabalho dos professores, porque como o Matheus também tentou apontar no trabalho dele, né, o docente fica muito, e a Risate também fala, né, disso, fica muito entre os documentos oficiais, que tem ali um fundinho teórico muito esmiuçado, muito esmaecido, né? As novas tendências teórico-metodológicas, que aí, né, são inacessíveis, intangíveis, aí um discurso de vulgarização da ciência para alcançar esse professor. Então, como é que se concilia todas essas escolhas, né? Continuando, então, a Juliane continua no chat, dizendo que em alguns sistemas, como em Tocantins, ainda não despertaram para essa necessidade. São Paulo também, porque a gente está aqui num reduto do Prof. Letras, né, com esses docentes que refletem sobre essas questões, mas a gente enfrenta grandes dificuldades e grande resistência
consistência também nos sistemas das redes públicas de ensino do Estado, viu, Juliane? Não é só no Tocantins. A Luciane, então, diz que a consolidação pela transformação é fundamental. Nesse momento, principalmente, que passamos, né, com esse governo, sabemos que não é o interesse, ao contrário, como acabou de dizer o Matheus, trata-se de uma questão política, e esse é o nosso maior desafio. Sim, né, então, assumir pesquisa com educação, com ensino, com sala de aula, é assumir uma luta política acima de tudo, porque a gente quer políticas públicas que alcancem a todos, né, na qualidade da educação para todos, e não nessa desigualdade que a gente vê e que se agravou mais agora durante a pandemia, né? A gente vai ter que juntar os cacos agora, porque muita coisa que estava em processo de construção e até de transformação, a gente está vendo desmoronar. Então, acho que é uma luta redobrada, né, para juntar os pedaços daquilo que está sendo esfacelado. Realmente, Luciana, é uma luta política, e a gente tem que estar junto. Oi, Ké? Deixa eu só complementar essa questão da luta política, né? Estamos agora num momento histórico, por exemplo, a turma que ingressaria esse ano foi paralisada, né? Então, é uma questão aí do Profiletras, né, por causa de todos esses cortes. Estamos aguardando ainda a autorização da CAPES para reiniciar a próxima turma. Relembro aqui também as dificuldades que todos os nossos alunos, esses que estão aí falando, inclusive, né, tiveram para vir assistir às aulas e fazer todo o mestrado. Eu me lembro da Andréia, que teve que trazer um monte de atestados e levar um monte de atestados para a diretoria de ensino. Depois ela teve que, como contrapartida, na diretoria dela, oferecer um curso de capacitação, de formação, né, Andréia, para poder ser liberada às sextas-feiras e vir assistir às aulas. Então, é uma resistência, né, constante em relação a criar oportunidades como essas para capacitar e para formar, né, os professores com esse olhar, com essa integração, né, que há entre a universidade, porque, de fato, isso também, de alguma maneira, interfere muito no nosso fazer. Quando eu olho para o trabalho do Matheus e de tantos outros, né, André, e tantos outros aí do Profiletras, eu não consigo mais também pensar a formação inicial na graduação da mesma maneira, né? Então, isso impacta diretamente na formação também, os envolvidos que estão no Profiletras também, né? Era só isso. Obrigada, Kelly. E aí também Maria Isabel se surpreende com as suas 60 aulas, Matheus, semanais. Ficamos, né, tiramos o chapéu para você. A Juliane diz, então, que esses dados não diferem muito de outras realidades, quando você fala que a predominância do material didático, e ela diz, embora não esteja dizendo que isso é ruim, mas a gente também está pagando muito caro o preço do investimento no material impresso, do livro didático, por anos e anos no Programa Nacional, né, do Livro Didático, que foi um programa bom, melhorou muito a qualidade dos materiais, mas ele já podia ter se antecipado e entrado na era digital, né, nesses materiais didáticos disponibilizados, porque o impresso hoje nos adianta muito pouco numa situação como essa. Se já estivéssemos todos, né, com esse sistema de material didático disponível, digitalizado, talvez a gente não tivesse, né, as coisas teriam, o impacto teria sido muito menor, né, então, o material didático é realmente muito bom, porque ele, assim, é um apoio para o professor, mas a gente também precisa se adiantar um pouco nessa questão, né. A Luciane também diz que escreveu sobre isso, como ex-orientanda, a partir de uma pesquisa que ela fez, sobre a questão dos gêneros, né, nos livros didáticos, que foi uma compreensão errada dos PCNs, é claro, virou uma gramaticalização do gênero, né, que transformou o gênero em modelos a serem seguidos, e a gente precisa tomar muito cuidado para não trocar 6 por meia dúzia, né, o que é realmente trabalhar a partir de uma perspectiva de gêneros discursivos em sala de aula, né, o que é esse empoderamento que esse trabalho traz, o que é essa perspectiva realmente. É preciso chegar nesse cerne com os professores. A Juliana, então, concorda. A Luciane diz que, sem falar que o texto discurso entra muitas vezes como pretexto para a permanência de uma situação meramente estrutural. Sim, sim. E a Juliane vê também uma falha nos cursos de formação inicial, é o que a Kelly acabou de dizer. Atuando como docente no Profiletras também faz com que nós repensemos a nossa atuação na formação inicial, Juliane, né? E aí, as pessoas, né,
assim, se espantando com os dados que você traz, a literatura relegada, né? E muitos agora, então, né, parabenizando pelo seu trabalho, dizendo que teve um problema com o seu áudio, porque caiu o mundo aí em Bauru, né? Aqui ainda tem sol aqui em Assis. Mas parabéns, Matheus, pelo seu trabalho, né? E eu acho que ainda há muito a ser feito, né? Mas a gente fica muito feliz com os resultados que você já teve até agora. Se você quiser falar mais alguma coisa. E Matheus, depois coloca. Você colocou o link do seu trabalho, né? Para aqueles que tiverem interesse. E ao final do trabalho do Matheus estão lá os protótipos com as sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas com gramática, porque aqui também ninguém está dizendo não se trabalha com gramática, é porque ao se rechachar, se fazer a opção, a professora trabalha com língua, né, professor de português trabalha com língua e não com gramática, de repente a gramática ficou deslocada como se desnecessária. Não, ela é importante, só que a gente precisa repensar qual é o papel dela, e a gente viu que isso ainda não está muito claro, mesmo para os docentes que estão em sala de aula. Acho que você pode fazer os seus comentários finais aí, Matheus, parabéns. Obrigado, é esse ponto mesmo, é de ressignificar a gramática dentro desse período, desse novo cenário que nós temos. Eu agradeço o diálogo de todo mundo. Às vezes, né, Andréia, professoras, parece ser uma luta tão solitária, mas é tão bom estar aqui e ver que não é solitária, é solidária, né? Está todo mundo aqui dialogando, trazendo essa ideia, que é muito importante, né? Cada um aí dentro do seu espaço, mas, embora cada um no canto, a gente não está sozinho, né? É uma luta nossa. E eu fico feliz, né, em contribuir, eu fico feliz em estar aqui agora, podendo falar um pouco da minha pesquisa, com a honra de estar junto com a Andréia, que tem um trabalho maravilhoso, com a minha orientadora, com a professora Kelly, né. Uma coisa que eu nunca falei sobre a Kelly e a Karen, é que eu participei da Nova Escola, um processo com mais de 9.000 professores, só tinha feito a disciplina da Karen e da Kelly. Até então, eu utilizei só os referenciais das duas, o que foi muito bacana, então me ajudou bastante. Eu vejo assim, eu acho que para a André é a mesma coisa, a gente se espelha nelas, né, como professores, e a gente fica muito feliz em estar aqui agora com tanta gente preocupada com essas questões, que é a nossa bandeira, né. Muito obrigado pelas contribuições, pessoal. E nós nos espelhamos em vocês, viu, Matheus, Andréia? Com certeza a gente aprende demais, né, com cada uma dessas turmas aí do Prof. Letras. Vocês são verdadeiros educadores mesmo. Karen? Educadores e professores, né? Professores, acho que a gente tem que levantar essa bandeira da profissionalização do professor, né? Dessa identidade docente que a gente ainda está em construção, mas a gente precisa se reconhecer, né? Hoje de manhã foi falado muito num ethos, né? A gente precisa construir o nosso ethos docente ainda. E é muito bom, eventos como esse são muito bons, porque nos ajudam a repensar, né, o que é ser professor de português no Brasil hoje, né? Se há mais alguém que queira fazer alguma pergunta, ou no chat, ou se quiser abrir o microfone, fiquem à vontade. Lá, Juliane agradecemos, Juliane, a sua presença de tão longe, né, do Tocantins, né, seja sempre muito bem-vinda, estamos aqui, e podemos depois entrar, né, em contato, estamos à disposição aí. Muito obrigada pela participação de todos os cantos desse país, né, mesmo que remotamente, acho que estamos juntos nessa luta, e foi, então, muito bom, nessa tarde, poder ouvir os resultados de trabalhos tão bem-sucedidos, da Andréia e do Matheus, né, cada um no seu contexto, um no Fundamental 1, outro no Fundamental 2, um com letramento, outro com gramática, mas a gente está aqui para se complementar, né? Obrigada, Cecília, parabéns, obrigada por estar aqui conosco nessa tarde, muito obrigada a todos. Então, acho que com isso encerramos esse trabalho pontualmente às 4 horas, né?
E foi um prazer estar com todos aqui. Agradecemos a presença, agradecemos mais uma vez ao Matheus, a Andréia, a Luciane, que organizou esse webinário. Agradeço a parceria da minha irmã, professora Kelly, para aqueles que não sabem, somos irmãs, né? E foi um prazer, Luana, obrigada. Foi um prazer estar com vocês nessa tarde. Tá? Então, aqui encerramos. Muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, até sexta que vem, pessoal.